Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e a gente está aqui para o 18º episódio do What's Next com uma convidada ilustre, Tatiana Pimenta. É um prazer estar contigo aqui. A gente já estava ensaiando trazer a Tati para cá para conversar com a gente há bastante tempo e agora deu certo. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente e ceder um pouco do seu tempo e do seu conhecimento com a nossa audiência, tá bom? Muito bom, eu que agradeço. Um prazer, já acompanho o podcast há algum tempo, sempre me atualizo do setor de saúde com os convidados que você traz aqui. É um prazer, uma honra estar aqui contigo. Você sabe que muitos dos convidados, eu falo assim, você tem que ter alguém para falar de saúde mental aqui. Eu acho que é um tema super importante na saúde que vocês não trouxeram ainda. Então, eu acho que você hoje representa muito da evolução, né, do debate sobre saúde mental no país. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Mas, para quem provavelmente ainda não conhece você, que deve ser uma parte pequena da audiência, gasta um pouquinho contando um pouco sobre a sua jornada. Você que trilhou um caminho não muito trivial para ingressar na saúde, passou por várias indústrias. O pessoal fala que eu sou louca. Então, eu, como você, também sou engenheiro de formação e acabei na saúde. Então, sempre quando eu estou numa reunião, eu falo assim, eu sou um intrometido aqui, se eu estiver falando groselha, vocês já me avisam, porque eu interrompo e eu deixo, quem sabe falar sobre o tema, falar. Mas a gente é nerd, eu sei que você também é nerd, como eu, gosta de ler, de estudar bastante sobre tudo que faz. Então, certamente, essa foi uma jornada de transição que exigiu que você se reinventasse. Então, conta um pouquinho dessa jornada para a turma. Legal. E você sabe que ser nerd é muito importante nessas horas, porque a gente precisa estudar para garantir ali que não fale groselha quando estiver no meio, né, de pessoas que passaram anos e anos ali estudando sobre saúde. Mas, acho que começando, eu sou engenheira civil de formação, né, fiz minha formação na Universidade Estadual de Londrina. Tive uma carreira ali de 10, 12 anos em duas indústrias, basicamente, construção civil e indústria florestal. E em 2015, acho que foi um momento muito importante ali de vida e de transição mesmo. Eu estava trabalhando numa multinacional suíça, né, que fazia equipamentos para construção civil. A gente teve no Brasil a Lava Jato, que foi um movimento bem importante, e a indústria da construção civil como um todo passou por um processo ali de reestruturação. Essa empresa que eu estava tinha um braço muito importante que atendia o que eles chamavam de E&I, que era Energia e Indústria, e boa parte da receita vinha de operações, né, relacionadas à própria Petrobras. Esse braço teve ali um encolhimento de receita e eles precisaram reestruturar toda a operação no Brasil, inclusive a que eu fazia parte, que era a construção civil. Nesse processo, né, a gente teve ali alguns fechamentos de centros de distribuição e lojas que essa empresa tinha no Brasil e o ajuste ali da estrutura de líderes também. Eu acabei sendo desligada nesse processo de reestruturação. Eu fui desligada 2 dias antes do meu aniversário, isso é uma curiosidade. Eu ia fazer 34 anos nesse ano de 2015 e eu descobri no mesmo dia que meu pai estava com câncer. Então, foi um pouquinho de um movimento ali que eu falo que foi, esse dia marcou a minha história de um modo bem, acho que especial. Mas eu costumo dizer que nada é por acaso, porque eu sempre me pego pensando que se nesse processo de reestruturação eu tivesse sido escolhida para ficar e tivesse aglomerado, além da minha equipe, uma outra de um colega, talvez eu não tivesse conseguido acompanhar o tratamento de câncer do meu pai. E muito provavelmente isso teria algum impacto, porque o fato de eu estar disponível e sem nenhuma atribuição profissional me fez ter tempo disponível para estar com os meus pais. Eu sou filha única, meus pais moram no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Corumbá, que faz fronteira ali com a Bolívia, fica na região do Pantanal. É uma região super isolada, você não tem muitos médicos disponíveis, a capital fica a 430 quilômetros de lá, e, tem muita dificuldade de acesso à saúde. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, tô aqui, passei por essa situação no trabalho, eu só preciso resolver essa semana questões burocráticas de desligamento, exame, essas coisas, e assim que eu terminar eu vou para casa, e aí a gente entende o que está acontecendo e escolhe juntos o melhor tratamento. Então, passado esse período, eu fui para minha casa, né, para casa dos meus pais, entendi com eles ali o que estava acontecendo, passei pelo médico que estava acompanhando meu pai,
Não gostei muito da abordagem, achei que estava sentindo falta de firmeza, de conhecimento, e super natural. Numa cidade interior, os médicos acabam sendo generalistas. Ele não era um oncologista, não era um especialista no tema. Então, eu tive ali a missão de convencer meu pai a vir para São Paulo. Não quero dar trabalho, né? Não, é sua casa, não quero estar lá. Eu falei, pai, o negócio é o seguinte. Você deve ter elaborado 15 argumentos racionais te conhecendo, pai. Argumento 1. Ó, você precisa por conta disso. 2, 3. Foi mais ou menos isso. Teve uma hora que rolou uma pressão, porque existiam vários, né? Tipo, tinha comum tudo, você falou que eu sou nerd. Eu li tudo que tinha disponível sobre 40 horas livre ou mais na semana, eu li tudo que tinha disponível sobre aquele diagnóstico à época. Eu falei, olha, tem alguns problemas aqui, se a gente... A recomendação do médico de Corumbá era fazer uma cirurgia aberta. Meu pai teve câncer de próstata. Eu falei, ó, já existe cirurgia robótica. Em São Paulo tem, isso aqui funciona assim, tem menor risco de incontinência, tem menor risco de impotência, tem menor risco de uma série de coisas. E aí, quando a gente foi no médico em Corumbá, a primeira coisa que apareceu, falou, não, essa parte de cirurgia robótica é só estética, não faz diferença. Eu falei, cara, todos os percentuais estatísticos aqui de problemas após a cirurgia são menores, não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Tipo, na cirurgia aberta, o risco de incontinência urinária era, sei lá, 20%, na robótica era 3%. Então, eu falei, olha... Saímos de lá, tive uma conversa, eu lembro que essa conversa foi até engraçada, porque eu falei, viu, você entendeu o que é incontinência urinária? Eu acho que você não é que você vai ficar com vontade de fazer xixi, você vai fazer na calça e você não vai perceber, vai perder a tua qualidade de vida. Você gosta de ir na academia, você gosta de fazer algumas coisas. Você vai na padaria, tá comprando um pão, sem querer escapa ali. Exato, eu falei, olha... Vamos para São Paulo? Acho que lá tem os melhores médicos, a gente consegue ter um suporte maior. Eu tenho uma prima que mora aqui em São Paulo, que é oncologista. Eu falei, tem a Ju lá, que pode nos tá junto com a gente, pode recomendar um bom profissional. Concordaram, né? Depois de muita pressão, concordaram vir para São Paulo. Só que nesse período que a gente estava fazendo, né, essa etapa de convencimento, eu estava ao mesmo tempo buscando referência dos profissionais aqui. E uma das coisas que eu queria fazer quando eu estava lá em Corumbá, ainda nessa fase de vai em médico, faz exame, entende um pouco, era conversar com alguém. Eu já tinha alguns nomes, né, de referência, e eu queria conversar com um profissional da área para entender, do tipo, olha, tenho esses exames, tenho essa situação, o que a gente faz? E eu lembro que eu queria fazer uma chamada por Skype. E a resposta que eu tive foi, não, de jeito nenhum, isso não é permitido. Eu falei, não, mas olha, não é o meu pai que vai fazer a consulta, sou eu, que sou filha, que quero trocar uma figurinha, sabe? Eu quero entender um pouquinho quais são os resultados que a gente tem, quais são as opções. Eu falei, olha, eu só posso fazer isso, assistente do médico à época, eu só posso dar um retorno se o paciente estiver no meu consultório. Beleza. E isso, assim, se repetiu com mais de um profissional. Ninguém topava fazer nem troca por e-mail, nem nada à época, nós estamos falando de 2015, tá? Viemos todos para São Paulo, fizemos a primeira consulta, e na primeira consulta foi basicamente o que te trouxe aqui, né? Aquela pergunta básica de médico, e meu pai começou a relatar a história que ele tinha descoberto, que ele passou no cardiologista, e o cardiologista pediu um exame, o exame deu alteração lá. Quando o médico começou a fazer as primeiras, né, intervenções ali de falar o que ele achava, o que ele não achava, a primeira coisa que ele trouxe na fala dele é que pode até ser que o senhor não tenha câncer, pode ser que a patologia esteja errada. Uma das hipóteses que ele levantou, ele falou, poxa, patologia de interior normalmente são muito poucas análises que são feitas e a chance do olho do patologista não estar bem acurado é grande. Então, eu recomendo que a gente faça aqui refaça a patologia em São Paulo. E aí começa a cabeça da engenheira de processo, porque ninguém pediu para a gente trazer as lâminas da biópsia para São Paulo, não tinha nenhum tipo de recomendação, olha, traz os exames, mas ninguém tinha sugerido que, poxa, talvez a gente tenha que refazer ali a biópsia, então já traz as lâminas, já vem. A gente teve que voltar no Mato Grosso do Sul, buscar a lâmina de biópsia, trazer para São Paulo para refazer a patologia aqui. Eu nem sabia que era possível você transportar material biológico assim próprio. Você só transporta a lâmina e refaz a análise. Então, isso foi muito interessante. Eu falei, gente, mas isso para mim era um checklist igual de voar avião, sabe? Do tipo, putz, check, passa uma referência. Hoje em dia, nós estamos em 2025, gravando 10 anos depois, né? Se você vai ao médico, você já recebe um link para preencher algumas coisas online. Você não chega lá e vai fazer o questionamento. Então, na minha cabeça, naquele momento, o que eu consegui ver nessa fase de tratamento foi, existem gaps.
Foi a primeira coisa que, tipo, eu ainda estava, obviamente, emocionalmente abalada, querendo tratar o caso, mas eu ficava ali, putz, pode ser melhor esse processo. A gente poderia ter uma anamnese prévia que era enviada, sei lá, por e-mail, por WhatsApp, que já existia, a gente preenche, tem ali um checklist, traga isso, traga aquilo outro, teria sido melhor. Meu pai estava com câncer até mais agressivo do que a patologia tinha indicado lá em Corumbá. E aí a gente foi para um procedimento, recomendado foi a robótica, a gente fez a cirurgia robótica, deu tudo bem, meu pai está 100%, né? O meu parceirinho, quando eu vou para casa, faz caminhada comigo, é um querido. E depois disso eu estava basicamente desempregada, né, com o tempo disponível. Meus pais voltaram para casa, eu olhei para o mercado de construção civil, estava uma zona, literalmente, e a gente, né, tinha vários colegas que também tinham passado por um processo ali de ser demitido ou até decidir deixar alguma empresa ou outra. E o que a gente via ali, fazendo um mínimo estudo, pensando, vou me candidatar a uma vaga, ou vou buscar um headhunter, é que os salários tinham caído muito, né? Então, vinha de uma época que construção tinha crescido, as pessoas tinham conseguido ascender ali profissionalmente, eu já estava mais ou menos com uns 12 anos de carreira, então já estava numa posição gerencial sênior me preparando para me tornar diretora, estava inclusive num assessment center na empresa que eu estava trabalhando. Falei, pô, eu estou quase numa diretoria. Se eu recuar agora e perder, sei lá, 50%, 60% do meu salário, eu vou levar década para recuperar de novo. Então, melhor eu esperar e não fazer nada. Dá um tempo, eu olhei para a reserva financeira, tinha dinheiro ali tinha sempre tido o hábito de poupar, isso acho que me ajudou muito, né? Acho que quando alguém me pergunta, como é que foi fazer a transição do CLT ali para o empreendedorismo, o que te ajudou? Com toda certeza, o hábito de poupar e guardar dinheiro me ajudou muito, porque foi o que permitiu eu não só conseguir me sustentar por vários anos sem salário, como fazer os primeiros investimentos da Vitude ali. Então, tinha aquela reserva, isso me permitiu ficar tranquila, do tipo, não preciso me desesperar para procurar emprego. A outra coisa também é que eu tinha acabado de passar por aquilo. Então, falei, putz, tem alguma coisa aqui na saúde que não tá legal. Mas eu não tinha nem... Sabe quando você não sabe que não sabe? Até para... Você é tão ignorante que você não sabe nem fazer pergunta ainda. Falei, bom, tô à toa, vou começar a participar de eventos de saúde. Então, comecei a me envolver na cena, fui participar de Startup Weekend, fui numa feira específica de saúde, fui ver o pessoal do Einstein, do Sírio, falando de saúde nos eventos de inovação. Então, fui meio que descobrindo tudo o que tinha, e cada vez que eu ia no evento, eu descobria que tinha outros 5, né? Era a época que estava nascendo as aceleradoras de startups no Brasil também. No ano seguinte, o Google for Startups veio para o Brasil. Então, estava meio que começando esse processo, né, de inovação por aqui. Acho que o termo startup estava mais na moda ali, né, todo mundo querendo empreender, fazer uma transição. Eu comecei a me envolver e num dos eventos que eu fui, eu conheci o Paulo Chapchap, que era o CEO do Sírio. Esse era um evento dentro da feira hospitalar. Estava rolando como se fosse uma apoteose chamada 5 Years From Now. Então, era basicamente um lugar dentro da feira hospitalar que estava se discutindo o futuro da saúde. Certo. E na fala do Paulo Chapchap, o assunto era telemedicina. Que era exatamente o que estava me incomodando, porque que eu não tinha conseguido falar com o médico por Skype. Então, quando ele desceu do palco, eu fui lá abordar ele e falar, oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana, sou engenheira, meu pai acabou de passar por um quadro de câncer, estou pensando em empreender na área. E ele pegou e me deu o telefone dele. Na época ele estava sem cartão, falou: me dá o teu caderno aí para anotar o telefone da minha assistente, manda uma mensagem para ela. Na minha cabeça, falei, cara, ele nunca vai responder, né? Imagina, o cara deve ser super ocupado. E beleza. Eu falei, não, já tenho, mandei a mensagem para a assistente, e ela me respondeu no mesmo dia, achou uma agenda para um café com ele. Eu fiz esse primeiro café lá, contei o que tinha acontecido. Ele me apresentou para o Luiz Reis, que era o líder da inovação no Sírio também, e a gente começou a conversar. A primeira, segundo café foi sobre segunda opinião em oncologia. Então, eu tinha passado pelo processo, estava falando, poxa, se a gente tivesse um médico sênior que pudesse orientar um médico lá que não é o especialista em Corumbá, seria ótimo. A gente fez 2, 3 cafés, eu não tinha nada na mão, né? Eu tinha só um sonho, uma ideia, e estava ali ainda só naquela ebulição de ideias, sem nada muito concreto.
Obviamente, os caras se deram conta e falaram, pô, eu vou ficar aqui batendo papo com essa menina mais não sei quantos encontros. E aí eles falaram, olha, daqui para frente a gente entende que já te deu mentoria suficiente. Essa pauta de telemedicina a gente não vê funcionando nos próximos anos. Talvez leve mais de 5 anos para isso de fato pegar. O CREMESP é contra, muitos médicos não gostam, acham que vai perder qualidade. E eu estava, tipo, naquela fase de, não, mas precisa dar certo, não é possível, a gente tem tantos municípios no Brasil que não tem médico, que não tem profissional, a vida inteira meus pais tiveram que se deslocar. E aí o Luiz deu uma respirada e falou assim, tô vendo que você não vai desistir. Por que que você não procura uma área que não precisa de tanta intervenção? E aí isso eu que eu falei, ia falar. Onde foi o gancho? Porque até então, coordenação de cuidado e telemedicina, assim, tem um contexto muito amplo, né? Porque sim, são muitas especialidades e tal. Aí eu queria justamente entender como foi essa chave para a saúde exato. mental. Mas aí eu acho que você vai pegar o ponto agora. Exato, porque aí foi bem assim, né, eu falei: "Mas que área que não precisaria de intervenção?" Ele: "A psiquiatria é um belo exemplo, mas é medicina, que tal a psicologia?" E nessa hora que ele falou: "Que tal a psicologia?", sabe quando dá um eureka? Aí eu falei assim: "Psicologia". E aí eu me conectei com a outra história do passado, porque eu tinha tido depressão em 2012, né, eu passei por um relacionamento estranho, abusivo, que terminou mal, eu não olhei para isso e depois desenvolvi um quadro de depressão. E quando eu tive depressão, algumas coisas foram difíceis. Primeiro que encontrar um psicólogo era inviável, tipo, ninguém fazia terapia naquela época, quando você pedia indicação, ninguém tinha indicação e as pessoas ainda te olhavam estranho, né, tipo: "Por que que você precisa de psicólogo? Você tá com algum problema?". Uhum. Então já vinha aquela coisa do estigma. Eu tentei fazer consulta pelo plano de saúde, que era a coisa mais óbvia que tinha, né, à disposição. Pô, eu tenho um plano de saúde, tenho um manualzinho aqui de papel, vou folhear e vou achar um psicólogo perto de casa. E eu passei por 3 experiências muito ruins, né, eu tenho uma experiência que às vezes eu falo até em palestra também, falei: "Teve um psicólogo que teve a audácia de dormir na consulta". Aí você imagina alguém Ah, mas deve ter depressivo, vários, né? deve, mas, na época para mim aquilo foi um negócio assim do tipo: Não, como assim? Eu tô aqui falando ultrajante, você falou das assim. minhas Exato. dores e a pessoa dormiu, cochilou, sabe, assim, bocejou". Eu falei: "Não, tem alguma coisa estranha". Hoje eu entendo que as operadoras de saúde remuneram muito mal o profissional, e ele tem que fazer horas e horas e horas de atendimento, e muitas vezes é aí que perde a qualidade, e quem sofre é o próprio paciente que não consegue ter o seu Sim. tratamento de forma adequada. Eu consegui depois encontrar um psicólogo por indicação, só que esse psicólogo ficava 1 hora da minha casa de carro. Então a minha sessão de terapia, que era de 50 minutos, durava no final do dia 3 horas. Uhum. Quando o Luiz falou assim: "Por que não a psicologia?", sabe quando veio um boom na cabeça, literalmente? Eu falei assim: "Cara, eu faço terapia há uns 3 anos. Eu passo 2 horas no trânsito, por que que eu nunca fiz isso online?", sabe, do tipo, é isso. E aí veio aquela coisa, é isso, comecei daquele instante para frente, a nerd em ação. Procura Uhum. tudo quanto é número relacionado à saúde mental. E aí eu fui entender os dados brasileiros. A gente já era lá em 2015, 2016, o país mais ansioso do mundo. A gente era o 5º colocado em casos de depressão. A gente tem um dado do DataSUS em que mais da metade dos nossos municípios não tem nem psicólogo nem psiquiatra. Então eu tinha, de um lado, uma população extremamente doente e do outro, uma população desabastecida de profissional Sem por dúvida. conta, né, da nossa geografia. A maior parte dos psicólogos se concentra no estado de São Paulo. A gente tem 55% dos psicólogos em São Paulo, os psicólogos do Brasil. Quantos? 55? 55% Uau. Mas estado ou cidade? no estado. E Tá. aí pensa que eu tenho um país gigante com pessoas em sofrimento Uhum. que não conseguem acessar o tratamento porque não tem o profissional na cidade dela. A única forma de você fazer isso chegar é por atendimento digital. Então foi ali do tipo, putz, achei o mapa da mina, né? Do tipo, vamos fazer a conexão, e por isso veio a ideia de fazer o teleatendimento, né? Se eu tenho, de um lado, pessoas que têm ansiedade, depressão e outros transtornos, mas que não têm um profissional à sua disposição, e aqui eu tenho psicólogos que estão ali com horário disponível e não conseguem pacientes, por que Uhum. não conectar essa demanda com essa oferta? E foi daí que surgiu a Vitude como um marketplace ali para conectar pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos. E aí a grande proposta de valor nesse início era que a gente conseguisse chegar nos municípios onde não havia o profissional. Então eu Quero chego aumentar acesso à saúde exatamente, mental de qualidade em exatamente. lugares que você está desprovido de
profissionais capazes de apoiar as pessoas que estão precisando de apoio. Isso, e a missão da Vitude é a mesma desde o início, desde o dia zero, que é democratizar o acesso a serviços de saúde mental. E quando a gente falava em democratizar no começo, era muito interessante que as pessoas logo tinham a ideia de que democratizar era baixar o preço da sessão ou de ter uma sessão com valor menor, e a gente defendia muito a ideia, não é sobre precarizar o serviço, é sobre levar o serviço para onde ele não existe. Perfeito. Né? É sobre a gente entregar esse serviço num outro formato para que ele consiga atender o maior número de pessoas possível. Né? A gente tem pessoas que moram em cidades de 5, 10 mil habitantes que precisam, às vezes, andar 100, 200 quilômetros para chegar num consultório de um profissional fisicamente. Mas aquilo, à época, parecia algo assim, que eu fui chamada de louca, como eu falei no comecinho do podcast, assim, não, ninguém nunca vai fazer terapia online não funciona, terapia online vai precarizar o serviço. Eu falo, gente, não é sobre ser melhor ou pior que o atendimento presencial, é sobre ter ou não ter o atendimento. Se você mora numa cidade que não tem o profissional, você vai ficar sem o atendimento. Eu lembro dos primeiros clientes da Vitude, os primeiros pacientes, a gente morava no interior de Rondônia, que precisava ir até Porto Velho, 200 quilômetros de carro, para pegar uma receita de um remédio psiquiátrico num profissional. Às vezes tinha que andar mais que isso. É o Brasil que a gente vive. Tinha gente que andava de barco lá na Amazônia para chegar até Manaus para ir no médico. Então, foi pouco daí que nasceu Vitude, com esse propósito de democratizar o acesso a serviços de saúde mental. Que legal. E o que você considera, estava pensando aqui, como foi o MVP da Vitude? Você estava com a ideia do marketplace, né? Conectar oferta e demanda. Modelos de negócio de marketplace que são multi-sided, que você tem, né? Você tem que desenvolver tanto o lado da oferta quanto da demanda e plugar no marketplace para que isso rode. Não é trivial, você tem o dobro do esforço. Você passou por isso, sabe muito bem. Como é que foi fazer o MVP disso? Então, essa pessoa de Rondônia, do interior, que estava rodando lá no comecinho, como foi chegar até essa pessoa? Esse MVP rodava no Skype ainda, ou rodava dentro da plataforma da Vitude? Como vocês começaram a testar ali para ver, esse negócio tem tração, vai funcionar, não vai? Como é que foi? O teste foi mais simples do que você imagina. A gente, logo no começo da Vitude, a gente passou num programa de aceleração. Então, a gente entrou, o programa de aceleração tinha 5 semanas, e eu lembro que um pouco antes, a Vitude nasceu em maio, a gente entrou nesse programa em junho. A gente já tinha ali, eu e o meu co-founder, nós não somos da área de tecnologia, então a gente não sabia codar, eram 2 pessoas de business, a gente tinha contratado uma fábrica de software para fazer a primeira versão ali, que a gente entendia que ia ser a Vitude. E isso já tinha acontecido, sei lá, um mês e meio antes de a gente entrar no programa de aceleração. Quando a gente entrou, é muito interessante, na primeira semana é essa semana do MVP, da ideação, e aí numa primeira mentoria a gente inclusive contou, não, olha, a gente está fazendo isso, tem os devs estão codando, a pessoa falou assim, hã? Não, você não entendeu, eu quero uma página no ar para amanhã, vocês vão testar isso agora, tipo, a gente precisa saber se alguém vai comprar isso aqui. Eu falei, não, mas o algoritmo ainda está sendo desenvolvido. Eu falei, não, o que você consegue fazer simples para colocar no ar, tipo, de hoje para amanhã, para a gente testar se alguém vai querer comprar esse negócio. E aí a gente descobriu as ferramentas iniciais, Instapage, Unbounce, aquelas páginas que você quase monta como um Lego. A gente criou uma conta no Facebook à época da Vitude e basicamente passou a madrugada fazendo essa página. Nós, né? Foi muito engraçado, que era a coisa mais horrorosa do mundo. Quando eu olho, eu falo assim, gente, as pessoas clicaram aqui para comprar, né? Elas deviam estar com muito desafio para achar um psicólogo. E a gente basicamente subiu 4 páginas, a gente subia de 2 em 2 dias páginas diferentes. Então, a gente colocava ali a imagem diferente, o call to action diferente para testar. Teste AB mesmo. Total. Então, a gente subia uma pessoa, né, aparentemente estressada, cheia de coisa, e perguntava assim, quer ajuda para resolver o problema de estresse? Aí a gente subiu uma outra pessoa com uma fisionomia mais triste, do tipo, tá passando por situações difíceis, precisa de um psicólogo para depressão, clica aqui. E a gente foi descobrindo, né, quais eram que geravam mais cliques. A gente colocava, sei lá, 20, 30 reais em cada uma das campanhas, então mais ou menos a gente rodava ali com um investimento de 100, 120 reais por dia, para entender quais tinham mais cliques, quais botões. E aí a gente descobriu que tinha muito acesso ali de pessoas procurando psicólogos em algumas avenidas principais de São Paulo. Então, tinha psicólogos na Faria Lima, psicólogos na Paulista, e esses primeiros insights vieram, inclusive, desses testes iniciais.
E aí, o primeiro ponto é que a gente caiu a ficha. Falou, cara, não é online que as pessoas estão buscando, elas estão buscando ainda presencial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma plataforma georreferenciada e colocar psicólogos ali nessas regiões. E aí a gente começou a fazer os primeiros anúncios e era muito engraçado. A gente colocava um botão assim, quer marcar uma consulta? Clica aqui. Quando a pessoa clicava aqui, o que abria era uma caixinha para ela escrever o nome, o e-mail, o telefone. Aí, quando ela clicava em agendar a consulta, vinha uma mensagem, tá? A Vitude é uma empresa que está em fase de desenvolvimento. Em breve, o nosso time vai entrar em contato contigo para seguir com o seu agendamento. Esses dados vinham com uma planilha, chegavam no meu e-mail. E você ligava. E eu ligava para a pessoa, oi, tudo bem? Aqui é a Tatiana da Vitude, né? Você pediu um psicólogo na região X, eu queria entender um pouquinho o que você está buscando. Aí a pessoa me relatava. Eu tô com problema com o filho, eu tô com problema com estresse, eu quero mudar de carreira. Todos os dilemas. Então, basicamente, o que a gente fez nas primeiras 4 semanas dentro do processo de avaliação foi montar uma planilha dessas pessoas que faziam esse contato. Então, eu recebia isso, fazia contato, e aí eu anotava tudo que as pessoas tinham falado, então eu tinha ali uma tabelona de palavras-chave para saber exatamente o que as pessoas estavam buscando. Ajudava você a retroalimentar as suas landing pages, suas tags e tal. E aí, o que eu fazia na sequência? Eu falava, olha, me dá 15 minutos que eu vou buscar o melhor psicólogo para você e retorno. Eu entrava no Doctorali, ou, sei lá, em qualquer coisa que tivesse no Google, psicólogo, sei lá, no Tatuapé, psicólogo na Paulista. Eu achava 1, 2, ligava para esse profissional, falei, olha, eu estou trabalhando numa empresa assim, assim, assado, a gente está conectando psicólogos e pacientes, tem uma paciente que está precisando, está com dessa demanda, um concierge mesmo, está com essa e essa demanda, queria saber se você tem agenda, qual a agenda e quanto custa a sua consulta. No começo, as pessoas, tipo assim, oi, quem é você? De onde você é? Tem um psicólogo que, inclusive, está com a gente até hoje, que ele falou assim, quem é você? Mas como é que eu sei que você é séria? Mas como é que eu sei que é a empresa? Eu falei, olha, a gente é sério, a gente está dentro do Google for Startups, a gente está sendo acelerado pelo Google, né? Tipo, se você quiser vir, vem visitar a gente. E a pessoa foi até o Google Campus conhecer a gente e falou, bom, se vocês estão dentro do Google, sérios vocês devem ser. E ele está com a gente até hoje, é um dos psicólogos mais antigos da Vitude. E ele também começou a recomendar colegas de faculdade para a gente. Tem aquela plataforma que nasceu agora, está recomendando paciente. E a gente conseguiu formar ali uma base de uns 10, 20 psicólogos dessas ligações que estavam dispostos a testar essas nossas recomendações. Então, sei lá, as primeiras 500 consultas, a gente não cobrou nada. O que a gente fez foi basicamente esse trabalho concierge de pegar o que as pessoas deixavam ali, ligar para algum psicólogo, entender se ele fazia demanda e conectar. Quando a gente percebeu que deu certo, aí sim a gente foi modelar, tipo, tá bom, agora... Financeiramente o negócio. Não é só financeiramente, a gente foi entender o que era, porque tipo, o que a gente tinha pedido para a fábrica de software não era o que a gente tinha descoberto. Aí que a gente voltou, tipo, cara, a gente precisa ter, antes de ter a parte online, alguma solução georreferenciada. A pessoa precisa digitar, sei lá, o CEP dela e achar um psicólogo perto. É isso que ela precisa fazer. E aí a gente abortou um pouco a ideia da teleterapia no início e colocou um sistema georreferenciado no ar. Né, durante muito tempo, esse sistema está saindo do ar agora, assim. Durante muito tempo, você digitava psicólogo na Paulista, o primeiro nome que aparecia era Vitude, porque a gente tinha feito um trabalho de georreferenciamento que engajou no SEO. Então, qualquer endereço que alguém tivesse cadastrado como um consultório físico, logo subia ali no ranking do Google e aparecia. Então, a gente mapeou todos os lugares onde a gente tinha consultório no Brasil, aparecia, tipo, psicólogo em Copacabana, psicólogo, sei lá, na Praia da Costa, no Espírito Santo, psicólogo no Batel, em Curitiba. Tipo, tinha gente que tinha ali um consultório físico credenciado. E foi assim que começou o Marketplace. Que legal. E aí a gente teve um tempo com essas pessoas fazendo atendimento no presencial para entender o que acontecia para depois seguir para o online. Porque no presencial Quanto tempo levou esse período? Do georreferenciamento para, de fato, ir para o online? O período que a gente fez esse concierge na mão foram 4, 5 semanas, que foi exatamente o período ali, né, do processo de aceleração. Nós estamos falando de junho, a primeira versão da Vitude entrou no ar em finalzinho de agosto. A primeira consulta agendada sem ninguém interferir foi em setembro. Então, de 2016. Então, foi mais ou menos ali uns 45 dias para a gente entender o que a gente queria fazer. E, a partir daí, o processo foi
caminhando sozinho. E no primeiro momento só tinha o front para o paciente, para o psicólogo a gente tinha um Google Forms que ele se inscrevia e ele acreditava que no final do mês a gente ia depositar o dinheiro dele. Então foi muito na confiança mesmo e Ah, já meio que naquele momento o pessoal pagava a Vitude pagava para o Isso, psicólogo. isso. E aí logo, acho que uns 4, 5 meses depois, entrou ali de fato a parte onde o psicólogo conseguia entrar, se credenciar, salvar os dados, né, e fazer ali toda a parte que ele podia fazer de forma administrativa na plataforma. Então, entre junho e dezembro, a gente de fato conseguiu ali fazer isso caminhar. Quando entrou 2017, a primeira coisa que a gente começou a perceber é que o presencial tinha um problema gigante, que era o bypass. Você ia, né, presencial no psicólogo, da primeira consulta em diante, o psicólogo combinava com você, ó, são 4 consultas por mês, tá aqui minha conta, você deposita no final do mês, ou você traz o dinheiro na sessão. E aí a gente começou a perceber que os pacientes não voltavam. Cara, presencial não vai dar para sustentar, vamos voltar para a tese do online, porque no online as pessoas não vão se conhecer pessoalmente ali, talvez elas tenham um pouco mais de receio de propor ali a desintermediação. Desenvolvemos o online, e aí aquele ano de 2017 foi bem desafiador, porque quando a gente começou a fazer as primeiras consultas online, o que começou a acontecer é que o conselho acionava os psicólogos, o conselho de psicologia, falando: olha, se descredencia dessa plataforma, porque terapia online não é permitido. Então, assim, essa empresa está infringindo o código de ética dos profissionais de psicologia. E aí gerava sempre um furor, porque os psicólogos ficavam com medo, as cartinhas dos CRPs, de uma forma geral, eram super ameaçadoras, quase que era numa linha de vou caçar sua autorização para ser psicólogo. E a gente tinha que entrar. Não, calma, não é bem assim. A gente vai falar com o CRP. A gente ia fazer uma audiência com o CRP, explicava: olha, o que a gente está fazendo aqui tem uma norma que permite, que tinha uma regulamentação de 2012 que regulava um procedimento chamado orientação psicológica. Falei: ó, o que a gente está fazendo é uma orientação, não é exatamente terapia, são casos mais simples. A gente tentou ir por dentro do que tinha. Depois de um tempo começou a ficar um pouco mais difícil e pesado e a gente foi tentando estudar um pouco mais, né, o próprio documento de ética deles, e aí a gente passou a se amparar numa argumentação de que no código de ética do psicólogo está escrito que ele não pode negligenciar atendimento. Então ele falou: olha, existem tantos municípios sem psicólogo e tal, e no código de ética de vocês diz que vocês não podem negligenciar. Então, Perfeito. aqui estamos nos amparando nesse aqui. A gente tinha ali uma carta dos nossos advogados, sempre argumentando nesse sentido. Só que começou a crescer esse movimento de fazer terapia online, né? Eventualmente saiu uma matéria, e aí pessoas que estavam fora do Brasil acessavam e falavam: oh, peraí, quero fazer terapia com um psicólogo que fala minha língua. Então a gente começou a ter, inclusive, uns early adopters que eram brasileiros morando no exterior. Legal. E com isso a gente teve, inclusive, menos desintermediação. A pessoa está fora, ela mesma não desintermedia. O paciente segura e o psicólogo também nunca viu, a pessoa mora em outro país, ele não vai arriscar um calote. Foi indo, a gente começou a se envolver na cena de regulamentação. A gente começou a ser mais propositivo com o CRP, falando: olha, essa regulamentação de 2012 que fala de orientação não cabe mais, porque no final do dia a gente precisa fazer terapia mesmo. Tem gente que nunca vai conseguir ir presencialmente num consultório de um psicólogo porque ele está remoto. Olha, os dados da Vitude dizem aqui que, sei lá, a gente já tem paciente em mais de 60 países, a gente já tem pacientes em cidades que não tem psicólogo num raio de 200 quilômetros, e essas pessoas precisam de atendimento. E não é orientação, elas precisam de terapia. E como é que era a conversa? Porque eu entendo que... Não era, né? não eu ficava barrada na porta do lado de fora. Os caras não queriam conversar, né? Eu chegava lá: cadê seu CRP? Eu falava assim: eu tenho um CREA, serve. Mas assim, eu queria entender um pouco, porque eu acho que esse é um momento que vocês passaram na vida da Vitude, que muitas empresas que desafiaram o status quo passaram. Sim. Né? Porque sempre foi assim, isso foi com Rica da Memed com prescrição digital. Sim. Né? Isso foi com Uber entrando no Brasil contra um modelo de sindicato e táxi e cooperativas, etc. E a gente pode enumerar vários outros modelos, a Conexa com questão e outras com questão de telemedicina para medicina mesmo. Sim. E no limite, a gente, quando a gente está empreendendo, a gente está sempre assim, mudando um pouco o modus operandi. Eu recentemente publiquei um conteúdo que estava falando sobre a folhinha de controle, que é o nosso principal vilão, que é algo que se faz há décadas no nosso setor,
e o pessoal não muda e tem uma resistência muito grande a aceitar que, de fato, aquilo ali prejudica a qualidade e ofende a segurança do paciente. Então, eu queria que você detalhasse um pouco, porque às vezes não é má vontade do órgão, assim, às vezes é um pouco de resistência, um pouco de desatualização, um pouco, eu quero defender um feudo assim, que já existe, eu tenho já um modus operandi que não quero mudar. Qual que era o real medo que você enxerga? Porque no final do dia você está ampliando acesso. Sim. Você está conseguindo dar apoio para pessoas que, às vezes a pessoa está com ideação suicida, aí você vai lá e consegue resgatar ela, melhorar a qualidade de vida, cara, tem um impacto real na vida. Sim. Então, assim, qual que era o principal argumento? Porque eu fico tentando entender, é difícil de criar um argumento, mas a gente tem uma regra aqui, mas sempre foi assim, ninguém vai discutir isso. Eu acho que uma vantagem de ser uma pessoa completamente de fora do cenário ajudou. Porque no final do dia, a minha percepção é que a própria formação de psicologia ajudava todo mundo a pensar meio igual. Então, assim, com todo mundo que a gente falava, havia uma restrição de quem estava no conselho e de quem estava fora. Os psicólogos tinham uma crença de que aquilo não funcionava ou que perdia qualidade. O conselho tinha essa leitura de estamos infringindo o código de ética. Eu falo assim, o que é ética? Assim, deixar uma pessoa que está numa cidade pequena sem atendimento morrer. É ético. Né? Então tinha uma coisa ali, e foi meio água mole em pedra dura, bate, foram 2 anos e meio. Né? A gente começou em maio de 2016, a regulamentação da terapia online saiu em novembro de 2018. Então foi bastante tempo ali da gente, tipo, insistindo com o conselho, não é assim que funciona, tem esses dados. E eu acho que a gente só conseguiu avançar com eles pelos dados que a gente começou a ter ao longo do tempo. Então, à medida que a gente ia tendo um volume maior de pessoas fazendo consulta, a gente ia tendo ali uma representatividade. No começo, ninguém no conselho me recebia, porque eu não tinha um CRP, eu tinha que ir com um psicólogo que era responsável técnico da Vitude, ele entrava para a reunião, eu tinha que ficar do lado de fora. Eu não podia nem entrar lá para esperar, não. Eu ficava lá de fora, aguardando no cafezinho da esquina. Depois de um tempo, a gente já tinha ali 800, 900 psicólogos credenciados na Vitude. Falei, peraí, eu represento 900 psicólogos. Não é a Tatiana sozinha, engenheira, que está vindo aqui falar. E acho que teve uma coisa importante na nossa trajetória que ajudou, porque até novembro de 2017, essa conversa ficava meio, tipo, eu falava, ninguém ouvia, eu falava, ninguém ouvia, e as coisas não aconteciam de modo geral. E a gente fez um processo de captação de rodada de investimento anjo. E nessa rodada, quem investiu na Vitude à época foi uma empresa chamada Vetor Editora, que é uma editora que faz testes psicométricos, livros e mais algumas coisas dentro do setor de psicologia, super tradicional, com mais de 50 anos de mercado, líder de mercado, conhecida por todos os psicólogos, né? Acho que eu não conheço ninguém que não sabe quem é a Vetor Editora dentro do mundo da psicologia. E quando a Vetor decidiu investir na Vitude, a gente logo depois fez um trabalho de PR, colocou tiveram matérias ali falando do investimento e a gente falou bastante, né? A Vitude e a Vetor agora são parceiras e tudo mais. E isso trouxe ali um outro olhar, talvez, de autoridade, porque aí os psicólogos falam, a Vetor investiu na Vitude, então a Vitude é séria. Estão enxergando alguma coisa que a gente talvez não esteja vendo. Não, mas veio esse atestado de seriedade, né? Porque eles sempre foram muito sérios e muito respeitados. E o Dr. Glauco, que foi o fundador, ele foi da turma número 1 de psicologia do Brasil. O CRP dele no São Paulo era 4 ou 5, alguma coisa assim. Uau. Então, tinha toda uma coisa de, essas pessoas que estão aqui à frente da Vetor são pessoas sérias que construíram o mercado de psicologia. Exato, construíram a psicologia do Brasil como ela é hoje. Então, isso favoreceu com que as portas começassem a se abrir. Então, eventualmente, naquelas reuniões em que eu ficava do lado de fora, alguém da Vetor ia lá e falava assim, então, deixa a Tatiana entrar, porque ela tem ali, né, uma bagagem, ela já tem números, eles têm muitos dados, o blog que eles escrevem tem milhões de acessos por mês, e aí a gente mostrava, inclusive, né, a gente chegou a bater picos de 4 milhões de usuários únicos por mês no blog da Vitude. O conteúdo que eles produzem é sério, se vocês forem consumir, vocês vão ver que não tem nada de errado ali, eu acho que eles têm muito a agregar no que tange informação.
E foi basicamente assim que a gente conseguiu, aos pouquinhos, ir ganhando um espaço e participar ali dessas discussões Que legal. e que culminaram com a aprovação da regulamentação da terapia online lá em novembro de 2018. Então, ali teve uma participação extremamente importante nossa, e se a gente pensar no contexto de saúde de uma forma geral, a gente está falando de saúde no anexo o tempo inteiro, né? Cara, telemedicina, nutrição, fisioterapia só vieram depois da pandemia. Uhum. O único setor Exato. de saúde que conseguiu ser regulamentado antes foi a gente, foi Exato. psicologia, por conta desse trabalho nosso, meio que de insistência, e talvez até antes do tempo, né? A gente foi muito, talvez, visionário lá em 2016, quando ninguém falava disso, e isso favoreceu E com que em 2018 a gente já tivesse uma regulamentação. Quando estourou a pandemia em 20, o Conselho de Psicologia foi o primeiro a levantar a bandeira e falar: gente, existe uma regulamentação, atenda online. Não atendam seus pacientes no consultório. Exato. E aí foi quando a gente viu a adesão de fato explodir, porque aqueles psicólogos mais seniors eram os que não eram aderentes a esse tipo de formato de trabalho, né? Porque eles entendiam que não era bom, eles estavam acostumados com o divã, Sim. né? Estavam acostumados a ter o paciente ali no consultório e para eles aquilo é que funcionava. Eu Uhum. conheço muito psicólogo com 30, 40 anos de formação que nunca tinha experimentado online até 2020 e que simplesmente não tem mais consultório hoje. Eu falo, cara, como é que eu trabalhei tanto Exato. tempo sem isso? E hoje, só para a gente ter uma ideia, em 2020, finalzinho de 2024, 2025, qual já era o número do percentual de consultas e terapia que acontece online versus o que ainda acontece no modo mais tradicional, no consultório físico? Na Vitude, hoje é 98% online e 2% presencial. E assim, a gente já cogitou em alguns momentos, né, não ter mais o presencial, e a gente ainda mantém por alguns casos mais delicados, principalmente atendimento infantil, né, quando a gente precisa você precisa ter o contato, às vezes a dinâmica de brincar ali, a parte lúdica com a criança, e também para casos mais graves, às vezes você precisa ter o atendimento, se possível, presencial. Então, a gente ainda tem ali os casos mais críticos, se pensar pessoas com ideação suicida, pessoas com, eventualmente, um quadro de esquizofrenia ou de abuso de álcool, drogas, você precisa ter ali um outro tipo de trabalho. Mas a gente já tem 98% dos atendimentos Uau. hoje online. Você vê, né? Como mudou de uma super resistência para uma adoção Sim. absurda, né? E a Claramente gente, uma dor ali. e a mudança de contexto de trabalho também. A gente tem vários psicólogos que durante muito tempo se mantiveram em São Paulo, porque era a cidade onde tudo acontecia, onde você tem a disponibilidade de cursos de formação, mas onde tinha gente suficiente para fazer consulta. Exato. Então, as pessoas se localizavam normalmente nos bairros mais populosos, que também eram os mais caros. Então, às vezes, alugar uma sala para fazer uma consulta era 4, 5 mil reais de aluguel. Uau. Hoje, a gente tem psicólogos que se mudaram para cidades do interior, que não voltam mais a São Paulo e que não atendem mais presencial. Você vê o efeito secundário, né? Qualidade de Exato. vida do profissional de psicologia. Esse psicólogo que eu falei que está com a gente desde 2016 Ele se mudou para Curitiba. É. Ele não mora mais em São Paulo. Olha só. E ele continua tendo os pacientes dele aqui, mas atendendo todo mundo online. E Tati, eu queria agora falar um pouquinho das mudanças que vocês fizeram depois do modelo inicial que vocês testaram lá, MVP, do Marketplace. E hoje a Vitude é, assim, destacada, a empresa que faz uma oferta muito clara para grandes companhias para cuidar da saúde mental da sua população, né? Dos seus colaboradores, seus profissionais. Qual foi a jornada de aprendizagem que vocês percorreram? E quando foi o estalo? Aí você falou assim, opa, eu acho que o segredo tá aqui, porque tá muito claro o propósito, tá muito claro que, cara, tem uma dor, mas no final do dia é um business, né? É um negócio que tem que fazer sentido para todas as partes, né? E aí no final eu sei que vocês encontraram muito a forma de crescer dentro do B2B, de venda enterprise, de empresas com, né, um número muito grande de profissionais. Qual que foi essa jornada de aprendizado e quando foi que vocês sacaram? Qual que foi o... que foi assim, cara, é isso aqui. Ou foi meio gradual? Boa. Sabe que hoje, em 2025, quando eu olho para trás, parece que tudo tinha uma razão de ser, as coisas caminharam quase que naturalmente para isso. Primeiro, porque a minha trajetória antes de Vitude sempre foi
de empresas foi na construção civil, mas durante uma parte da minha carreira foi bem técnica, outra parte da minha carreira foi a área comercial. Então, as minhas 2 últimas experiências, né, que foram mais ou menos uns 6, 7 anos, foram como gerente de vendas, gerente regional de vendas. Então, e sempre atendendo empresas de grande porte. Então, eu tinha aquela bagagem ali de saber conversar, saber entender e saber fazer um bom diagnóstico, e aquilo vinha comigo. E aconteceu uma coisa em 2018 especificamente, que foi, acho que o momento Eureka 2. O momento Eureka 1 foi aquela conversa ali, né, com o Luiz Reis. O 2 foi quando a OMS, pela primeira vez, soltou um comunicado falando que haveria uma mudança do CID-10 para o CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que ia ter uma atualização desse código do 10 para o 11, e que no 11 a gente veria a síndrome de burnout ser reclassificada para se equiparar ali a um acidente de trabalho, a uma doença ocupacional. À época não era bem claro como ela viria. Hoje ela está descrita como um fenômeno relacionado ao trabalho na CID-11. Mas quando teve essa primeira matéria falando disso, eu brinco que a engenheira que habitava em mim teve um primeiro estalo ali, falou, ops, se a gente está falando aqui que isso aqui vai ser equiparado a acidente de trabalho, precisa abrir CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Eu falei, se isso que eu entendi estiver certo, isso aqui tem custo previdenciário, tem custo trabalhista, tem estabilidade. E aí começou ali o segundo momento Eureka, porque o meu início de carreira, eu fui trainee do Grupo Votorantim, e eu fui trainee num braço que era de implementação de programas de qualidade, e aí eu era auditora interna de ISO 9014 e da OSAS 18, que virou a ISO 45001, que é de Acabou segurança. ajudando muito isso, né? Depois te conto mais. Então, aquilo voltou ali do tipo, tem aqui um problema. E aqui tem um problema real, porque vai custar, e vai custar caro. E eu comecei a partir daquilo, tentar buscar conversas com o RH. Falei, olha, o que vocês acharam daquela matéria, daquele pronunciamento, daquilo que aconteceu? O que vocês estão olhando? Como é que vocês estão fazendo para prevenir o burnout? Como é que vocês olham para o estresse dentro do ambiente de trabalho? Ninguém falava nada, né? Cri, total. O grilo na sala. Então, de todas as empresas que eu fui procurar naquela época, ninguém falava do assunto. Imagina, saúde mental dentro do ambiente corporativo não tem nada a ver, né? As pessoas ficam doentes, o problema é delas, não tem essa relação com o trabalho. Era difícil você ver alguém que assumisse ali do tipo, não, o trabalho tem um impacto sim no adoecimento. Mas essas primeiras conversas foram úteis porque tinham empresas que estavam ali com algum desafio ou pensando algumas oportunidades e, obviamente, eu acabei descobrindo algumas delas. A primeira foi a RD Station, que é nossa cliente desde 2018. E, na época, quando a gente começou a fazer um bate-papo, o que eles queriam criar era um programa de bem-estar. Né? Eles tinham ali um grupo de mais ou menos 600, 700 colaboradores e tinha uma condição muito diferenciada, porque o que acontecia é que muita gente ia para Florianópolis para trabalhar lá. Então, aconteciam de uma startup, então eles atraíam muitos jovens, as pessoas iam para lá, né, perdiam ali as conexões sociais com a família e faziam um grupo novo de amigos, que normalmente era o grupo do trabalho. Então, uma coisa que eles perceberam é que as pessoas trabalhavam, e mesmo na hora de lazer delas, que era a hora do boteco, elas estavam falando de trabalho também. Isso tinha um impacto de algum modo. Então, eles estavam preocupados em ofertar ali algumas linhas de cuidado, e entre elas, eles estavam pensando em ofertar a terapia. E eu achei interessante, porque até então ninguém pensava muito nisso. A gente desenhou um primeiro modelo, a gente fez um piloto com 20 pessoas. Ao final de 6 meses, essas 20 pessoas avaliaram o serviço da Vitude e foi perguntado a elas se a empresa continuasse subsidiando, se elas continuariam no processo. E acho que das 20, uma tinha saído da empresa, as outras 19, 18 disseram que continuariam e só uma disse que não. Então, a partir daquilo ali, né, o diretor, à época, conseguiu aprovar o orçamento para que em 2019 eles colocassem como um benefício corporativo para toda a população da RD. E eles foram muito visionários. A gente tem, inclusive, no nosso YouTube o case deles contando, porque quando chegou a pandemia, eles estavam prontos. Eles já tinham aquilo há bastante tempo, eles só tiveram que abrir a torneira um pouquinho a mais, incluir os dependentes, dar um pouco mais de suporte. Mas eles já estavam falando de prevenção muito tempo antes, porque eles, né, implementaram ali o que eles chamam de RD, o Wise and Well, que é o nome do programa deles,
não porque eles tinham casos de afastamento, porque eles tinham um problema real, eles estavam sendo preventivos, coisa que ninguém fazia à época. Então, a gente usou ali, quando a gente entrou em 2019 e a gente assinou esse primeiro contrato, a gente falou, bom, se a gente vai fazer um pivô, a gente vai precisar fazer uma rodada de investimentos. Então, a gente usou esse contrato para ir buscar, né, fundos, e a gente, né, começou a bater na porta de alguns. A gente conversou muito com a Redpoint Ventures, que foi quem fez o nosso seed, e a Redpoint tinha investido na RD. Né? Eles eram um dos investidores da RD, e eles também tinham investido no Gympass. Então, eles tinham ali um histórico de que eles já tinham transformado uma empresa B2C num modelo B2B, porque o início da Gympass, eles vendiam diária de academia. Né? E eles migraram de vender a diária para a pessoa física para transformar a atividade física num espaço aqui de benefício corporativo. Então, acho que casou muito... Eles entenderam muito o modelo, né? Eles entenderam o movimento que a gente queria fazer, porque eles já tinham ajudado uma empresa a fazer. Então, foi ali, sei lá, 6, 7 meses de conversa, análise de número. A gente sempre foi muito enxuto, muito organizado. Acho que isso facilitou bastante. A gente tinha muita clareza do para onde a gente queria ir. E acho que tanto eu quanto o Everton, a gente sempre foi muito apaixonado pelo que a gente fazia. Então, nas conversas ali com o Romero, que é o nosso, quem liderou a rodada e que é quem senta no nosso conselho hoje, acho que a gente sempre deixou muito claro para onde a gente queria ir, quais eram os objetivos, qual era o alvo, e acho que acabou ali dando muito certo. Eles fizeram a rodada, eles lideraram essa rodada, e a partir disso a gente usou o investimento da rodada para fazer o pivô. Mas fiquei com uma dúvida aqui. Deixa eu pegar esse gancho. É muito comum quando a gente pivota, e a gente passou por 2 grandes, você ficava assim, ixi, eu tenho 2 negócios dentro de um. Porque eu tenho, querendo ou não, o teste que eu fiz, legado, e às vezes está dando receita, e às vezes nessa fase mais inicial que a gente ainda está tracionando, está testando o modelo, é difícil para o empreendedor dizer não para a receita, né? Porque, querendo ou não, diminui nossa dependência de novas rodadas, diminui o cash burn, etc. O que vocês fizeram nessa fase? Vocês falaram, então o modelo de marketplace ele deixa de existir, ou a gente vai cuidar dele, mas não coloca tanto mais energia e vamos focar no outro? Porque é difícil, faz um pivô, você tem que decidir onde você vai colocar energia como empreendedor, onde você vai alocar capital, onde você vai colocar o time para trabalhar. Como é que foi essa transição para vocês? Muito bom. É que o motor do marketplace continua vivo até hoje, porque ele funciona, o que aconteceu é que é um B2B2C. Então, hoje, quem paga pelas consultas é o empregador e não o empregado. Mas eu preciso ter um contrato com esse empregador para que ele subsidie a consulta para o colaborador dele. Então, o motor onde eu conecto um psicólogo com uma pessoa que precisa fazer terapia, ele continua existindo. Quando a gente decidiu fazer esse pivô, acho que a primeira coisa foi... o que muda é o go-to-market, né? Quando eu estou falando de um go-to-market B2C, eu tenho que investir em conteúdo, tenho que investir em mídia paga, tenho que adquirir usuário, cupom. É uma estratégia completamente diferente. Quando eu estou falando de empresa, eu tenho que montar uma máquina de vendas. Exato. Né? Que eu não tenho que fazer isso quando eu estou no B2C. Então, o que a gente levantou essa rodada em outubro e novembro. A primeira reunião ali de conselho com o Romero foi basicamente como é que a gente comunica o mercado que a Vituri é B2C, não B2B, que é B2B, não B2C, né? E o que a gente faz depois. Então, aquele mês ali de novembro foi super estratégico, que foi onde a gente decidiu criar o Summit. Né? E o Summit nasceu em janeiro de 20. 2 meses depois, foi, putz, será que em 2 meses a gente organiza um evento? E foi a nossa primeira estratégia, porque o que a gente pensou é RH. Como que ele consome conteúdo? RH consome conteúdo por evento. Ele participa de evento, participa de grupo de WhatsApp. Então, vamos fazer um evento de um tamanho X para atrair esses RHs. E a Redpoint tinha sido cofundadora do Cubo. E o que a gente de cara fez para ser muito rápido e não ter grande desafio de organização foi... Joga o evento para dentro do Cubo. Fizemos o evento dentro do Cubo, convidamos a própria comunidade do Cubo, não só as empresas, mas os mantenedores ali eram grandes empresas, né? Eu tinha a Malve, Itaú, a DASA, tinham várias empresas ali que eram mantenedoras do Cubo, então nós convidamos todas elas para participar desse evento. A gente lotou o auditório do Cubo em janeiro de 2020 e, basicamente, a gente não tinha tanto conteúdo assim à época, a gente tinha ali 2, 3 cases de sucesso. Então, a gente convidou a RD para contar como é que estava sendo o último ano com o programa, o que tinha acontecido, o que eles tinham aprendido naquele ano.
A gente tinha um outro cliente que era uma fábrica de software que chamava Kigo, a gente convidou o CEO da Kigo para falar, e a gente tinha acabado de ganhar o bid do Boticário, que foi o nosso primeiro grande cliente, né, corporativo. O Boticário tem mais de 30 mil vidas sob gestão, 20 mil colaboradores mais seus dependentes, e a gente convidou a médica-chefe à época para ir no evento falar por que eles tinham aberto um bid de saúde mental. Até então a gente já tinha ganhado, mas eles não tinham anunciado ainda no mercado isso. Então a gente só convidou eles para falarem por que eles tinham aberto um bid, o que eles estavam buscando com esse programa de saúde mental. Muito legal, porque você está falando basicamente para a galera como é que surgiu uma iniciativa prioritária dentro de uma grande organização para resolver um problema que até então o mercado às vezes não está olhando para isso, né? Sim. E como é que surgiu essa discussão e como isso virou prioridade, né? Isso. E foi assim, um evento de uma tarde, a gente começou às 2h, terminou às 5h. Com esses conteúdos, a gente trouxe 1 ou 2 psicólogos para falar de alguns temas como estresse, como inteligência emocional, e a gente fechou aquele dia com um bate-papo meu, com o Romero e com o Manuel, eu entrevistando eles porque eles faziam terapia, porque também homens fazendo terapia era algo meio inusitado, tinha muito tabu, então a gente trouxe uma conversa muito mais para essa linha do porquê que terapia era bom. E a gente fechou aquele evento, né, ele aconteceu no final de janeiro, e tivemos ali os inscritos, e a partir disso a gente começou, poxa, a Vitude era uma empresa de 6 pessoas nessa época. Vamos contratar a primeira pessoa de vendas, vamos fazer isso, vamos fazer uma trilha de nutrição para essas empresas que estiveram no Summit, né, para a gente criar aqui conteúdo para que elas entendam que elas precisam colocar um programa de saúde mental, só que a gente, 45 dias depois, estava trancado dentro de casa. Porque no dia 11 de março, a OMS decretou pandemia. E aí a gente não viu mais nada, porque a gente foi atropelado, literalmente, porque foi um negócio assim, o processo do Grupo Boticário, que estava ainda em fase de contrato, foi acelerado, né? A gente, tipo, não, o jurídico, tinha que fazer um pentest na plataforma, falando, assina o contrato, eles têm 90 dias para fazer o pentest, vamos. Só foi um negócio de, tipo, acelera, porque isso aqui vai pegar, as pessoas estão com medo, estão apavoradas, estão ansiosas, tem gente falecendo, tem gente vivendo luto, e a gente precisa colocar isso aqui para rodar. Então, a gente assinou o contrato no comecinho de abril, e na sequência que a gente anunciou que o Boticário tinha virado nosso cliente, veio uma avalanche de outras empresas querendo ali contratar. Então, a gente recebeu... a gente saiu de 4, 5 clientes, né, em março de 2020 para o final de 2022 com mais de 200 clientes. Então, foi assim, estouro de boiada. A gente vendeu para... Eu brinco que a gente não teve um processo de vendas, a gente não teve uma máquina de vendas, a gente não pensou em GTM, a gente simplesmente assina o contrato aqui, custa tanto, faz isso, faz aquilo, e a gente meio que entrou num furacão, literalmente, e a gente vendeu para todo mundo que quis comprar. Isso foi, acho que, o movimento. E aí, depois de passado esse período de pandemia, depois que as vacinas começaram a ter efeito, que as coisas se normalizaram, é que, de fato, a gente foi parar para entender qual era o nosso go-to-market, o que tinha funcionado, porque logo depois que passou esse efeito de pandemia, muitas das empresas que tinham nos contratado começaram a cancelar o contrato. Que, não tem mais pandemia, as pessoas não estão mais sofrendo, isso aqui não é mais prioritário, nós vamos desinvestir. E, assim, mais da metade da carteira desinvestiu. Empresas que estavam ali naquela época preocupadas com, tipo, putz, eu preciso colocar agora algo para cuidar momentaneamente desse meu colaborador. E isso foi possível porque as empresas aproveitaram ali budget de viagem, budget de eventos, coisas que não seriam que não acontecendo mais. Então, basicamente, esses investimentos foram realocados. Quando as coisas melhoraram, um monte de empresa olhou para aquilo, tipo, eu não tenho mais o problema, as pessoas não estão mais em sofrimento agudo, eu posso não ter esse benefício. E outras empresas, ao contrário, continuaram crescendo, expandindo, aumentando ali, expandindo às vezes para o dependente que não estava contemplado, aumentando o número de funcionários. A gente falou, putz, o que a gente tem para aprender aqui? E acho que o primeiro aprendizado foi qual que é o nosso ICP, né? E a gente descobriu que o nosso ICP era a empresa com mais de 1.000 colaboradores, que era a empresa que tem ali a área médica, que é obrigada a ter um médico do trabalho pelo tamanho de colaboradores que tem uma estrutura de saúde que consegue olhar dados, que está acompanhando alguns KPIs de negócios estratégicos. Então, quando a gente está fazendo ali as primeiras reuniões de diagnóstico, a gente sempre pergunta ali, qual que é o teu problema? Por que você está procurando a Vitude? E a gente tenta identificar quais são as dores dessa empresa, se é o absenteísmo, se é a sinistralidade, se é o turnover, se é processo trabalhista,
se é denúncia no canal de integridade, se é muito caso de assédio. Então, a gente tem ali a nossa lista de problema que impacta o negócio e a gente sabe que se a empresa está ciente dessas dores, ela tem um perfil mais parecido com o cliente que vai comprar da Vitude. Então, foi ali uma curva bem de aprendizado, esse período de transição de 22 para 23. Sim. Eu tô tentando entender aqui um pouquinho como é que evoluiu a mentalidade dos líderes das empresas, e eu acho que potencialmente os líderes de RH, dessa época para agora. O pessoal está mais maduro para ter uma conversa mais séria e adulta sobre saúde mental, porque eu sei que é um trabalho que não é fácil educar o mercado, vocês têm muito dado já. Sim. Você pessoalmente se dedica. Recentemente você estava lá em Brasília discutindo a regulamentação. Aí eu queria também que você puxasse um pouquinho da NR1, que altera e eu acho que a forma como o mercado vai entender saúde mental daqui para frente. Sim. Então, assim, a gente está mais maduro e, segunda pergunta, Brasília está discutindo isso de uma forma mais séria, é um sinal de que a gente está avançando para ter um diálogo mais sério dentro das empresas sobre saúde mental? Olha, se a gente está mais maduro, sendo bem sincera, não. Tá. O que eu vejo é que, ainda a gente fica muito num lugar superficial quando a gente está falando de saúde mental, né? E muito subjetivo. É que eu não quero colocar um programa de saúde mental porque eu vou atestar que eu sou culpado, que eu que causei esse adoecimento. Ou a gente entra num lugar do tipo, não, mas esse problema é do indivíduo, a empresa não tem nada a ver com isso, né? Por que eu tenho que arcar com um custo se a pessoa desenvolver um quadro de ansiedade por alguma questão pessoal? E eu sempre trago à mesa o ponto do tipo, você precisa olhar porque isso está custando, né? Você precisa olhar como um gestor estratégico da tua empresa, porque se você tem uma fração da tua população sofrendo com ansiedade, com depressão, você vai ter prejuízo, você vai ter perda de produtividade, você vai ter mais gasto no teu plano de saúde, você vai ter mais absenteísmo, e por que não olhar? Então, eu tento sempre, aí eu acho que a minha cabeça de engenheiro ajuda, eu tento sempre mostrar de que cuidar é mais barato do que não cuidar. E por isso que eu acho que tem algumas coisas transitando nessa esfera de mostrar para os gestores corporativos que saúde mental é estratégico. Não é sobre abraçar árvore, não é sobre ser bonzinho, não é sobre... não é um papo filosófico, se eu tenho pessoas que estão doentes, elas produzem menos. Elas não vão produzir a sua máxima capacidade porque elas estão com perda de saúde. Isso vale para a saúde mental como vale para a saúde física. Então, eu preciso olhar para esse tema. E quando a gente vê a evolução legislativa, evolução de lei aqui, ela se reflete um pouco desse avanço de sociedade. O que a gente teve com a pandemia? Uma piora dos quadros de saúde mental. Então, a gente já tinha, antes de 2020... país mais ansioso do mundo, quinto mais depressivo, segundo com maior índice de pessoas sofrendo com estresse crônico. Esse era o dado que a gente tinha. A gente continua no mesmo lugar do ranking, só que os percentuais mudaram. A gente tinha 9% da população sofrendo com ansiedade, hoje é quase 15%, são 14 ponto alguma coisa. Piorou. E se eu tenho 1.000 colaboradores na minha empresa, eu tenho 150 sofrendo com ansiedade. Eu tenho um recorte da população dentro de casa, eu preciso cuidar, isso custa. Então, eu acho que aqui tem um ponto importante. O que o governo está vendo? Está custando para a Previdência. Eu estou afastando cada vez mais e o INSS está ficando com essa conta. Então, todo esse movimento de olhar para a criação ali, que foi proposta pela Maria Reis, né, da Lei 14.831, que criou a certificação de empresa promotora de saúde mental, ela foi aprovada muito rápido, essa lei, justamente porque ela está amparada nos números. A gente teve, em 2023... 288 mil pessoas afastadas do mercado de trabalho por algum transtorno mental. Em 2023, 288 mil. Isso. E já era um crescimento de 38% em relação a 2022. Ainda não foi publicado a estatística de 2024. Normalmente, essa estatística vem em abril. Né? Tem alguns lugares que a gente consegue ver o manual do INSS, mas até onde eu tenho a informação, os dados acumulados até novembro... Não tinha ideia disso. É muito maior do que eu imaginava. Os dados de janeiro a novembro de 2024 estavam em 439 mil afastamentos. Então, se a gente considerasse que esse é o número do ano, já estava dando mais de 50% de crescimento referente
se eu comparo 24 com 23. Então, a gente está vindo numa curva que está escalando o adoecimento. Isso está custando. Para o INSS custa, para as empresas custa também. Então, toda essa provocação de se mudar a lei, de tentar colocar todo mundo no jogo para que todo mundo se responsabilize, o empregado, o empregador, o governo, é justamente para a gente tentar frear esse avanço, essa escalada dos casos de afastamento que custam para o governo, custa para a sociedade, custa para as empresas. Porque mesmo que esse afastamento não tem ali o que a gente chama de B91, que é o nexo com o trabalho, ainda assim, se tem alguém afastado, eu preciso contratar uma pessoa nova. Preciso treinar, preciso onboardar, preciso fazer uma série de coisas. E isso tem um custo. Opa! Né? Muitas vezes, se eu afasto alguém que está com bastante tempo na companhia, tem conhecimento que vai embora junto com esse afastamento. Sem dúvida. Então, é um pouco do que a gente está vendo. Né? Você falou de NR1. A NR1 é uma norma regulamentadora. A gente tem as normas desde 1978. Elas foram criadas, né, para ajudar ali a regulamentar um pouco do que a gente vê dentro da CLT, que é o maior ali, na lei maior. E, basicamente, elas foram criadas para garantir mais segurança e saúde para o trabalhador, né, dentro das suas atividades laborais. Então, existem um conjunto de normas, são várias, não sei o número exato, são 37 ou 38 normas que existem hoje. A NR1, ela surgiu em 2020. Ela criou o que se chama de gerenciamento de risco ocupacional e o conceito de programa de gerenciamento de risco, que tem um embasamento muito grande nos próprios programas de gerenciamento de uma forma geral, parte de uma lógica do PDCA, onde eu faço, eu controlo, eu tomo ação, eu mensuro de novo, eu faço, eu controlo, tomo ação, e ela parte de uma lógica de estabelecer um sistema de mensuração contínua de como é que estão, né, os métodos ali de segurança e saúde. E quando a gente está falando das evoluções, a gente teve essa criação do PGR e do GRO em 2020, que foi publicado em 2022, e agora, no ano passado, o que a gente teve foi uma atualização, que basicamente é uma atualização de redação. Né? Tá. O que a gente tem discutido bastante é que essa atualização não está trazendo nenhuma obrigação nova, porque em 2022 a gente já falava de gerenciar risco ocupacional. Só que ninguém colocava o psicossocial dentro do ocupacional. É como se a gente só tivesse corpo, mas não tivesse mente. E essa redação vem com o intuito de deixar mais explícito e expresso, né, que quando eu falo de risco ocupacional, eu estou olhando risco físico, químico, biológico e ergonômico. Uhum. E dentro do ergonômico existe o psicossocial, porque eu preciso olhar para as condições no qual esse indivíduo, né, está trabalhando, como é que está... não só a cadeira que ele está sentado, ou a luminosidade, ou o ruído, mas eu preciso olhar se ele tem condições físicas e mentais para executar aquela tarefa. Eu vou abrir o coração aqui. A gente passa regularmente, e essa semana passada eu estava recebendo no escritório a auditoria de segurança do trabalho. Uhum. Né? A gente tem uma operação de engenharia lá dentro, querendo ou não, que a gente faz manutenção em equipamento, então usa ferro de solda, e tem equipamentos ali elétricos, etc. Alguns cortantes. Então você tem um mínimo de cuidado ali que você tem que ter e atender à regulamentação, mas assim, aí eles analisam a luminosidade, a temperatura. Cara, a boa verdade é que você vê que isso tem um impacto, às vezes, muito menor na qualidade de vida, na produtividade do colaborador, do que as questões de saúde mental, que elas estão escalando no nível... Sim. Muito mais rápido do que se a cadeira tem um ajuste de lombar ou não tem, entendeu? Sim. Não estou dizendo que é irrelevante, que a gente não tem que olhar para isso, mas eu acho que está se tornando proporcionalmente muito mais relevante, pelo menos eu posso olhar pelo exemplo que eu tenho com outros empresários falando do que está acontecendo nas suas empresas e olhando para dentro da Nexto também. Sim. Tem ganhado uma proporção muito maior às questões de saúde mental, do que as outras de ergonomia, vamos dizer assim. A parte psicossocial está dentro da NR17, que é a norma que rege ergonomia de uma forma geral. Então, quando a gente pensa em psicossocial, ela está associada à ergonomia do trabalho. A gente fala até de ergonomia cognitiva, que é como é que eu tenho aqui condições de executar essa minha tarefa de forma plena e mais produtiva possível. Acho que o principal ponto eu tenho visto muitas discussões assim, mas é tudo muito subjetivo. E não é subjetivo.
né? Tem formas de mensurar. Quando a gente pensa em fator de risco psicossocial, a gente está pensando, né, em qualquer situação capaz de causar prejuízo à saúde do indivíduo. Então, se eu estou falando de psicossocial, é qualquer fator capaz de causar lesão ou agravo à saúde mental desse indivíduo. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de excesso de trabalho, então carga excessiva de trabalho, hora extra. A gente está falando de falta de autonomia, a gente está falando de assédio, a gente está falando de situações que bullying, né, coisas que podem ali comprometer a saúde mental daquele indivíduo. Então, se eu estou sobrecarregado, isso pode sim causar um prejuízo à minha saúde mental e vai me causar prejuízo de uma forma mais ampla quando a gente pensa na saúde integral, porque muitas pessoas que estão expostas ali a um estresse crônico desenvolvem outras doenças, que é o que a gente chama de psicossomático. A gente já consegue ver por meio dos dados dentro do Vitude Insights, que é a nossa solução de dados, correlações com outros CIDs que não F, por exemplo, correlações com a parte gástrica, correlação com a parte dermatológica, correlação com a parte neurológica. Então, a gente começa a ver que pessoas que lá na frente vão entregar um atestado de saúde mental, antes elas passaram num dermatologista porque elas estavam com alopécia, porque elas estavam com urticária, porque elas estavam com algum problema de pele, ou elas passaram no gastro, fizeram endoscopia, tem esofagite, e a gente tem gastrite. sabe que isso tem associação, né, Tati? Muita gente com problemas ali, com desenvolvimento de doenças autoimunes, e esse desenvolvimento se deu pelo excesso de estresse que aquela pessoa vive no dia a dia dela. Então, assim, tem correlação. A gente só precisa olhar para isso. Isso não é subjetivo, os dados mostram. Animal. Eu acho que a gente, elucidou muito essa parte, assim, de como você pode fomentar um pouco. Acho que essas empresas que ainda estão discutindo, se é responsabilidade minha ou não, se eu deveria orçar isso, se é parte do meu custo. A partir de agora é. Agora é. É meio que... Até abril era nice to have, a partir de maio é must have, porque você vai ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e você vai ter que cumprir ali, enquanto empregador, uma série de requisitos normativos. Então, você vai ter obrigatoriamente, independente do seu tamanho de empresa, que mapear os fatores de risco psicossocial. Então, na sua empresa, você vai ter que conduzir um mapeamento. Você vai ter que fazer um inventário de todos os perigos que existem relacionados à saúde mental, avaliar esses riscos, né? É isso que a gente fala, tem 3 etapas. Eu preciso levantar o perigo, identificar o perigo, avaliar o risco e tomar medida de controle. Então, o que é identificar o perigo? Listar todas as coisas, né, que podem causar um agravo à saúde do trabalhador. Como é que eu faço isso? Perguntando. Você vai perguntar para o teu colaborador como é que é a atividade dele, se ele tem autonomia, se ele enxerga ali algum perigo, e a partir dessa conversa com o trabalhador que você vai fazer o teu inventário de perigos. Você vai avaliar o risco. O que é avaliar o risco? Eu vou entender qual é a probabilidade disso acontecer e qual é a severidade disso aqui. Por exemplo, se esse perigo pode me levar à morte, eu tenho uma severidade alta. Qual a probabilidade disso? Eu cruzo numa matriz e eu sei se esse risco é alto, se esse risco é baixo, se esse risco é médio. E a partir disso, com base nessa lista de riscos, eu estabeleço medidas de controle. E aí sim eu vou tomar, para esse risco aqui, eu preciso eliminar esse risco, eu preciso reduzir esse risco, se eu não consigo, a sequência é, eu posso eliminar? Se eu posso eliminar, eu tenho que tirar aquele risco da mesa. Eu não posso eliminar, eu posso reduzir? Beleza. Se eu não posso nem eliminar, nem reduzir, eu preciso controlar. Então, eu preciso gerenciar esse risco. Essa é a lógica por trás da NR1. E todo mundo vai ter que fazer isso, independente do número de empregados que tem no seu quadro ou não. E a partir de maio, a gente vai ter aí um monte de auditor fiscal na rua. Maio agora. Maio, 26 de maio. Então, gente, olha aí, quem ainda não começou esse processo, já pega o contato da Tatiana. Ela vai passar claramente para os consultores, para a equipe, para que você possa criar o seu programa de gerenciamento de riscos psicossociais e levar isso com a seriedade que o tema exige. Exato. Tati, caminhando para o finalzinho, eu tenho algumas últimas perguntas para te fazer. Queria que você desse uma visão aí agora um pouco, não só sobre saúde mental, mas no mercado de saúde como um todo. A gente está passando já há um tempo por uma crise muito grande que
ela nasce de uma desconfiança muito grande, que daí acaba percorrendo também temas como o mau uso do sistema de saúde, fraudes e uma série de questões que ainda estão sendo debatidas, modelos de remuneração que estão desatualizados, regime de incentivos. O fato é, a gente está vivendo uma crise que está se agravando, que os custos de saúde estão aumentando demais, de uma maneira geral. E as empresas que são as principais fontes pagadoras da saúde suplementar, elas estão vendo que os planos de saúde não atendem mais, não estão atendendo mais e estão cada vez mais representando uma linha muito importante do P&L. Sim. Né? Sim. Então, acho que eu falo direto para todo mundo, mas todo CEO virou também um gestor de saúde e virou alguém que está olhando ali para esse tema como não se fazia antes. E eu acho que a gente cuida muito de olhar para entender um pouco da cabeça das pessoas com quem a gente conversa aqui no podcast. Como é que você percebe isso? Das conversas que você está tendo com as lideranças de várias empresas no dia a dia, você acha que a gente está caminhando para que as conversas que precisam ser feitas, as parcerias que precisam acontecer, essa troca de dados de forma mais integrada, transparente entre os players da cadeia, você acha que a gente está evoluindo nessa discussão? Ou você acha que a gente ainda vai bater a cabeça no muro e as coisas vão cair, quebrar para a gente ter que juntar os pedaços e reconstruir o modelo? Eu acho que a gente ainda vai bater a cabeça no muro, infelizmente. Eu acho que algumas empresas já conseguem ter um nível de gestão ali, principalmente quem faz, né, uma gestão pós-pagamento da sua fatura de plano de saúde, já consegue ter uma noção do que acontece ou não, então estão tentando tomar medidas. Mas eu vejo que o nosso problema é um problema de educação. E é amplo, sabe? Porque vou sair da esfera de empresa e do mercado de uma forma geral, vamos me colocar aqui na cadeira de paciente, com o olhar que eu tenho sobre saúde. Toda vez que a gente vai no médico, não é incomum que o médico peça uma lista de exames que, se você se perguntar, você fala, por que você está pedindo tudo isso? Nem ele sabe. Ele está acostumado a pedir mais exames do que precisa. E eu já tive a oportunidade, certa vez, de questionar uma médica ginecologista do tipo, mas por que você está me pedindo esse exame, esse exame, esse exame? O que é de fato obrigatório dessa lista toda? Falou, olha, para a tua idade, metade da lista. Eu falei, por que você pede tudo? Porque a maioria dos meus pacientes, se eu não pedir tudo, ele acha que eu sou ruim. Eu sou uma má profissional. E eu falei, tem um erro na cabeça do médico e na cabeça do paciente que acha que pedir todos os exames é sinal de qualidade. E não é. Ou seja, a pertinência não é um conceito ainda dominado até pelos médicos. Assim, cara, não é pertinente eu pedir esse exame para uma pessoa... Sim. Nessa condição, com essa idade. Então. E aqui provavelmente vem a questão dos incentivos, né? Por exemplo, várias vezes, você falou de fraude, né? Cara, em quase todo profissional de saúde que a gente vai, ele pergunta, quer 2 notas? A assistente pergunta. Quer que quebre em 2? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não se percebe que isso é fraude. Ou se percebe, ou entrou num modus operandi natural que... É isso que acontece. O que eu estou vendo é que os planos de saúde estão mais rigorosos agora e não aceitando, né? Quando vem a nota quebrada, 2 notas iguais, o plano não aceita. E acho que isso é importante. E até eu acho que o movimento que a gente tem visto de algumas operadoras de fazer uma verticalização para fazer uma gestão mais adequada é super importante. Porque outra coisa também muito comum é, se você tem o hábito de ir em alguns médicos ao longo da tua jornada de cuidado no ano, eu, por exemplo, por ser corredora, passo em alguns profissionais ao longo do ano. Eu passo num cardio, eu passo ali num médico do esporte, e muitas vezes exames que eles pedem são iguais. Exames que, não se alteram num período de 12 meses. Então, e aí existe um exercício do próprio paciente falar, eu já fiz esse exame, tá aqui, meu cardio já pediu. Ou, sei lá, nutricionista vai lá, pede. Não precisa, sabe? Sim. Carrega os mesmos exames. Então, quando eu consigo verticalizar e ter ali um prontuário todo conectado, eu acho que aqui temos oportunidades do ponto de vista de inovação também e de gestão. Se eu tenho um exame que, sei lá, eu posso ver ele de 12 em 12 meses, não precisa todo médico pedir ele igual. Se você vai num médico hoje, daqui 2 meses, daqui 4 meses, todo mundo vai pedir hemograma. Sem dúvida. Precisa.
A vitamina D. Não vai mudar a vitamina D em 6 meses, sabe? Tipo, poxa, 6 meses atrás já pediram para mim. Então, acho que aqui é um pouco de... Acho que a gente, como sociedade, vai precisar mudar o comportamento. E aqui é uma questão de educação. Todo mundo, todos os stakeholders precisam entender que eles estão, de alguma forma, cometendo equívocos. O paciente que acha que o médico que pede muito exame é bom, está desinformado. O médico que acha que pedir todos os exames, ele está passando um atestado de que ele é um bom médico, está desinformado. O sistema que aceita isso e não impede... sei lá, na hora que eu vou fazer o exame lá, mas você tem um exame válido aqui, não vou coletar de novo. Mas por que ele coleta? Porque ele vai receber de novo. Né? Se eu fosse num laboratório e ele sinalizasse, olha, esse aqui você já tem ele válido, não precisa fazer de novo, seria lindo, mas os laboratórios têm interesse em receber de novo. O incentivo do fee for service, né? Tipo, de volumetria, sim, ele não necessariamente ajuda a gente a diminuir, sim, os erros de pertinência. E né? Quem paga a conta somos todos nós. Está sempre mais caro. Exato. É mais caro para a gente que vai contratar, é mais caro para a empresa, os serviços estão piores. Eu não consigo encontrar mais nenhum médico para mim que atenda plano de saúde. Eu uso plano para procedimento cirúrgico, para hospital, para alguma coisa nesse sentido, mas todos os meus médicos hoje não atendem operadora de saúde, porque a remuneração é muito baixa. Eu tenho uma dermato que atende ainda, mas toda vez que eu vou lá, ela faz uns 20 procedimentos diferentes, que eu nem sei o que é. Quando eu saio, além da folhinha da consulta que você tem que assinar, eu assino mais umas 20 folhinhas de qualquer coisa que ela... Porque eu acho que ela tem que compor, né? O mínimo ali para... Mas isso é fraude. Isso é fraude. E aí como é que eu vou atestar? Porque ela de fato fez. Como é que eu vou validar a pertinência? Eu fiz esse negocinho, vou tirar uma verruguinha. Tipo, você vai, beleza. No final sempre tem alguma coisa ali, né? Você claramente, a consulta não tá pagando... ou remunerando o suficiente para ela ter o consultório onde ela tem, para ela ter o atendimento que ela tem. Então... e aqui a gente pensar enquanto, sei lá, acho que uma reflexão enquanto sociedade mesmo é por onde a gente começa a consertar isso. Onde que a gente começa a mudar a mentalidade das pessoas, a mentalidade dos prestadores de saúde e a mentalidade da própria operadora, que remunera muito mal e, por isso, acaba gerando outros problemas ali. E aí a gente vê empresas como a Alice, por exemplo, se destacando, acho que está propondo um lugar um pouquinho diferente aqui, de olhar para a qualidade, de verticalizar, de olhar para a atenção primária. Então, eu acho que talvez a gente precisa de mais empreendedores, né, promovendo disrupção nesse setor também. Totalmente. E aí, caminhando para as duas perguntinhas finais, eu pegar o gancho do que você falou na última fala. Você falou que você é corredora, eu já te conheço há mais tempo. A gente já correu juntos, já fez treino juntos. Conta um pouquinho Atrapalhei seu treino, né? Fiz você caminhar no meio do treino. A gente parou algumas vezes para... Não, mas a Tati estava voltando, acho que é importante dizer, ela estava voltando aos treinos, agora está se preparando para mais uma maratona. Então, assim, conta um pouco, acho que, assim, um depoimento pessoal, assim, a corrida e o esporte fez muita diferença na minha vida como empreendedor nos últimos 2 anos. E como foi para você, como tem sido para você? Eu sei que você já é corredora há muito tempo, mas você teve também idas e vindas, né? Períodos em que o trabalho demandou muito, que você desacelerou os treinos. Como é que você reencaixou isso na sua agenda durante todo esse tempo, indo e voltando? Porque eu acho que tem muita gente que menospreza o impacto do esporte, da disciplina, do compromisso com o sono, com a alimentação. Não só no desempenho no trabalho, mas também como que isso, de alguma forma, está conectado com saúde mental, porque conecta, né? Total. E no meu caso, totalmente. Porque eu comecei a correr em 2012, durante o processo de tratamento da depressão. Então, eu fazia terapia e eu passava com um psiquiatra e eu estava tomando uma medicação. Na verdade, eu passei assim, eu tomei uma primeira medicação que eu não me adaptei, precisei trocar. Aí fui para uma segunda medicação que me deixava super lesada. Eu sentia, tipo, eu não tinha os altos e baixos, mas eu sentia que eu estava sempre anestesiada. E eu sempre fui extrovertida, falante. Eu falei assim, cara, era quase como se eu conseguisse olhar a Tatiana de fora num segundo plano, assim, né? Tipo, não sou eu. Essa pessoa anestesiada aqui, que tá tudo meio morno, não faz sentido. Então, eu começava a falar disso na terapia, do tipo, olha, eu tô conseguindo dormir, eu não tenho mais aqueles picos de choro, mas eu também não sinto que eu tô bem. Parece que eu tô meio num modo travado aqui e não tô me sentindo bem com essa medicação. Foi uma medicação que também
trouxe um pouco de inchaço, engordei, falei, não tá legal, queria parar. E aí o meu psicólogo falou assim, então, mas você não pode parar a medicação, porque provavelmente os sintomas vão voltar, tá muito cedo ainda, a gente precisa entender para conseguir fazer esse processo. Eu falei, olha, mas como é que eu faço para ser rápido? Ele falou, a única forma de ser rápido esse desmame é se a gente conseguir produzir algum neurotransmissor aí dentro do seu corpo. Então, o melhor caminho para isso é esporte, atividade física, vamos começar a tentar encaixar alguma coisa. Na época, eu trabalhava como gerente regional numa empresa e eu tinha 9 estados sob gestão. Então, minha rotina era uma rotina de viagem. Saía segunda-feira em Congonhas, uma semana eu estava no Rio, uma semana eu estava em Minas, outra semana eu estava em Goiás, outra semana eu estava em Brasília, e por aí vai. Eu não tinha uma rotina, era basicamente o que faltava na minha vida era rotina, porque era sempre muito agitada essa parte profissional. E nessa discussão eu falei, cara, eu não consigo nem me matricular numa academia, porque eu nunca estou por aqui, não consigo fazer as coisas direito. E aí a minha psicóloga falou assim, você já pensou em comprar um tênis e colocar na sua mala? Porque em todos os lugares onde você for, você fica num hotel. Minimamente você pode caminhar numa esteira, né? Você vai bastante ao Rio, de repente fazer uma caminhada na praia, fazer um trotezinho. Aí eu olhava para a cara dele assim, eu caminhando, não é um negócio que eu me vejo fazendo, sei lá, eu tinha quando eu era criança eu nadei, na adolescência eu joguei basquete. Então a minha lembrança de esporte eram esportes ali na linha de competição e tal, coisas nessa linha, eu falei assim, não sei, não é um negócio que me chama atenção, mas aquilo ficou na cabeça, ele sempre voltava, né, nas sessões e insistia, aí já pensou em algum esporte? O que você resolveu? Vai caminhar, não vai caminhar? E aquilo estava meio que maturando na minha cabeça. Um belo dia eu estava indo para o Rio e eu passei ali estava em Congonhas, tinha aquela livraria que ficava bem na esquina ali, entre o Portão 3 e o Portão 4, e tinha uma revista chamada Runner. Eu nem sei se ela existe mais, mas era uma revista, tinha uma foto de uma moça vestida de roupa de corrida, e a chamada da revista era alguma coisa assim, 16 semanas para mudar de vida. Eu achei super curioso, uma pessoa que estava em tratamento para depressão, foi lá do tipo assim, deixa eu ver o que tem nessa revista. Fui folhear, era uma estratégia para correr a São Silvestre. Isso devia ser ali agosto, setembro, faltavam 16 semanas para São Silvestre, mais ou menos. Comprei a revista, levei no avião, fui lendo, fui fazer minhas coisas do dia, cheguei, o meu executivo de vendas que foi me buscar, a gente fez as visitas nos clientes, fui pro hotel. No que eu fui pro hotel, eu voltei na revista e falei, acho que eu vou ali no shopping do lado comprar um tênis. Você comprou? Naquele dia você tomou a decisão. Eu fui, peguei um tênis, peguei uma roupinha, fui pra praia, dei uma caminhadinha básica. Falei, acho que eu posso tentar esse desafio aqui. E aí, eu acho que veio a primeira associação. Eu sempre gostei de coisas que tivessem alguma meta, algum propósito. Falei, bom, vou correr a São Silvestre. Exato, tem a prova. Vou correr a São Silvestre dia 31/12. Todo mundo, essas coisas meio loucas que eu de vez em quando arrumo para minha vida. E aí eu comecei a fazer exatamente o guia que estava na revista. Primeira semana anda 15 minutos, tenta correr 2, muda a alimentação, tenta fazer uma musculação. A única coisa que eu não fiz direito foi a musculação, porque de fato eu não conseguia encaixar, mas a parte da planilhinha ali da corrida eu fiz. E eu comecei a fazer os meus movimentos. Então, durante a semana onde eu tivesse, eu fazia esse tipo de atividade. E final de semana, eu morava à época em Moema, eu ia para o Parque Ibirapuera e andava, corria, trotava. Numa dessas idas de sábado, encontrei um colega que estava fazendo MBA comigo. Nossa, você corre? Eu falei, não. Você não está entendendo, não corro nada. Eu estou aqui tentando ver se eu ensino meu corpo a se movimentar. Falei, não, eu vou contigo. Aí eu falei assim, não vai não, eu vou atrapalhar seu treino. Não, vamos, você vai fazer. E esse colega, ele já corria há algum tempo, ele tinha uma noção de que eu estava passando por um quadro de depressão, e ele começou a me puxar. Então, a gente sempre marcava ali de se encontrar, ele me puxava nos treinos, e a gente até hoje tem uma coisa de falar, do tipo, lembra do quilômetro 3? Porque nessas primeiras semanas que eu comecei a correr com ele, eu não conseguia dar uma volta no Ibirapuera, que a pista tem exatos 3 quilômetros. Não, só mais 1 quilômetro, vai só mais 500 metros. Aí, quando eu comecei a quase conseguir completar a curva, eu falei, nós estamos chegando ao quilômetro 3. E aquele ficou um marco, assim, entre eu e ele, a gente sempre fala, quando a gente está recomeçando, lembra do quilômetro 3, ou quando passar pelo quilômetro 3, lembra de mim. E foi um pouquinho assim. Um pouquinho antes da São Silvestre, acho que foi no mês de novembro, ele falou, vamos fazer uma provinha antes para testar como é que é? E aí eu me inscrevi no Circuito Atenas e fui fazer uma provinha de 5, 10 quilômetros na Marginal. Sim.
Na verdade, eu era tão, tipo, caloura nesse negócio que eu não fazia a menor ideia. Então, ele falou, eu vou me inscrever no 10, mas tem 5, se inscreve no 5. Não, nunca tinha ido uma prova de rua, não tinha muita noção. Eu falei, eu vou com ele, eu vou, sei lá, me perder em São Paulo. Eu falei, eu me inscrevi para os 10 também, porque aí a gente vai junto, chega junto. Ele falou, Tatiana, você não vai aguentar os 10. Eu falei, não sei, mas agora já estou inscrita. Eu vou tentar. E eu fiz uma parte correndo, uma parte andando, fiz lá a prova em 1h10, sei lá. Mas terminei os 10. Falei, bom, se eu terminei os 10, eu vou terminar os 15 da São Silvestre. E foi nesse dia da Atenas que eu conheci o mundo da corrida de fato. Porque até então, eu ia ali no parque, eu tinha uma noção de que existiam as pessoas correndo com as camisetas coloridas, mas eu não tinha muita noção de que existiam as assessorias de corrida. E nesse dia lá do Circuito Atenas, tinha o pessoal de amarelo, o pessoal de rosa, o pessoal de verde. Eu falei, tem um mundo aqui. E aí eu lembro que logo que eu entrei pelo estacionamento do Transamérica, tinha uma tenda grande, amarelona, e tinha um ser gritando, urrando, falando, bom dia, não sei o quê, que era o Marcos Paulo Reis, que é o dono da MPR. E ele agitado, eu falei, gente, quem será esse maluco, né? Tipo, no finalzinho da corrida eu passei lá, peguei um cartãozinho, eu falei, semana que vem eu faço contato com vocês. E aí eu mandei uma mensagem, falei, tô querendo começar a correr, conheci vocês lá na prova. Aí eles marcaram comigo um teste de 3 quilômetros lá, aí eu corri, eles mediram meu tempo, montaram a primeira planilha, eu falei, só que eu vou correr a São Silvestre. O cara falou, não, o seu teste de 3 quilômetros tem nem a menor condição de você correr a São Silvestre, você não vai dar conta. Aí eu falei, eu posso voltar em janeiro, então, eu já estou inscrita, eu vou para São Silvestre, do tipo, ele, não, você não entendeu. Eu falei assim, olha, acontecendo isso, eu passei por isso esse ano, estou nessa situação, eu não sei de que forma eu vou terminar a São Silvestre, mas eu vou fazer a São Silvestre. Tipo, isso virou meio desafio moral para mim. Ele falou, tá bom, eu já entendi, eu não vou conseguir te convencer de não fazer a prova. Eu falei, exatamente, você não vai conseguir me convencer, então você tem 30 dias para me deixar chegar menos pior na Avenida Paulista. Ele falou, só tem um caminho. Todo sábado eu quero te ver na USP e eu quero que você faça subidas da biologia. Eu, tipo, o que será que ele tava falando? Vixe. Aí, na primeira vez que eu vi que a biologia era uma subida, assim, de 700 metros, falei, tá bom, então vou tentar fazer. E aí, eu acho que eu fiz umas 3 subidas de biologia até o dia da prova. A biologia é indo para o setor de biologia na USP, uma rampa de uns 700 metros bem inclinada, né? Que é onde o pessoal faz a descida de carrinho de rolimã, que é fantástico, uma vez por ano. E aí eu fiz a São Silvestre, sofri pra caramba, andei muito mais do que corri, mas foi bem marcante, que nessa época eu trabalhava na Arauco, eu tinha um colega em Curitiba, na Arauco, que era corredor também, e ele sabia tudo que eu tinha passado e tal. E às vésperas da São Silvestre, ele me mandou uma mensagem, Tati, quando você estiver na prova, tenta usar cada quilômetro da prova para você lembrar os meses de 2012, né? Como é que eles foram para você e tenta deixar para trás, a cada quilômetro que você passar, as dores que você teve. Ele falou assim, quando você terminar os 12, você vai estar chegando na boca da Brigadeiro, porque são 2,5 km, depois você vira e você está na Paulista. Você vai ter passado o seu ano a limpo, e aí você usa a Brigadeiro para, tipo assim, descarregar o que tiver que descarregar. Na hora, eu não entendi muito bem a mensagem. Mas no dia da prova, eu fui com essa coisa na mente. Não, cada quilômetro eu vou passar janeiro, vou passar fevereiro. Quando eu cheguei no 12, que eu olhei para a subida da Brigadeiro, era aquela subida imensa. Eu falei, tem 3 quilômetros, ainda eu já estou morta. Eu falei, já sei, eu vou rezar o resto da Brigadeiro inteira. E foi mais ou menos isso. Eu subi a Brigadeiro chorando, assim, tipo, puxa, passei por isso, tinha ficado 16 horas em cárcere privado, tinha sido um negócio super traumático, estava ali tratando um quadro de depressão, tava difícil ainda, né? Não era um negócio que estava fácil, mas quando eu virei na Paulista, assim, que eu vi do tipo, consegui, e que faltava, sei lá, 400 metros para chegar, cara, deu uma sensação, assim, de tipo... Nossa, sabe assim, eu sou capaz de qualquer coisa? Sim. E aí cruzei, né? Continuei, né? Depois disso o ano virou, eu continuei no MPR. E aí eu comecei a frequentar. E nesse dia eu conheci uma amiga que é a Estela, a gente estava as duas de amarelo, completamente anestesiadas. Tipo, uma olhou para a outra assim, você é da MPR, né? Você está indo para o estacionamento todo. E a gente meio que foi caminhando junto, meio que em silêncio, porque as duas estavam... Ela estava começando a treinar, eu também estava começando a treinar. Ela tinha passado por um processo pessoal difícil, aquele ano também que ela tinha se separado, eu tinha passado pelo meu quadro de depressão. A gente só foi saber disso muito tempo depois, quando as duas contaram uma para outra como é que tinha sido o ano de 2012.
E aí a gente começou depois de um tempo, a gente se encontrou, falou, vamos começar a treinar juntas e tal. E a gente começou a ir nos mesmos horários, treinar. E aí foi indo. Aí eu fiz uma prova de 10, fiz outra prova de 10. Aí tinha um grupo da MPR que ia fazer uma meia maratona. Eu falei, gente, não, meia maratona ainda é too much pra mim. Não, vamos, você passeia. É no Rio, o Rio é bonito. Eu falei, tá. Aí em 2013 corri a meia maratona do Rio. Depois que eu corri a meia maratona do Rio, eu falei, acho que ia para fazer mais alguma coisa. Aí tinha uma turma que ia para Buenos Aires. Buenos Aires tem carne e tem vinho, além da maratona. Gostei dessa ideia, vocês conseguiram me convencer. Aí naquele ano eu fiz Rio e Buenos Aires. E aí depois disso eu comecei a, de fato, entrar. Acho que aí já foi o ano que eu desmamei dos medicamentos, eu acabei trocando de emprego também, consegui. Aí eu entrei nessa minha última empresa, e aí eu não precisava viajar, porque eu ficava só em São Paulo, então eu consegui ter uma dinâmica de treino um pouco melhor, e a corrida meio que fez parte disso, ajudou nesse processo aqui de transicionar do medicamento, de desmamar, e de fato ali acho que esse processo de mais saudável, eu emagreci, ganhei mais qualidade de vida, passei a dormir melhor, e quando foi chegando ali agosto de 2013, né, tipo, as pessoas começaram a falar, não, vai abrir as inscrições da Maratona de Berlim. Aí eu, tipo assim, maratona não dou conta, 21, tá bom. Aí começaram os amigos que eram próximos, não, vamos correr Berlim, vamos correr Berlim, vamos correr Berlim. Aí todo dia vinha alguém falando, vamos correr Berlim. Falei, tá bom, eu vou me inscrever, é sorteio, se eu for sorteada eu vou. Batata, me inscrevi, fui sorteada. Eu falei, agora eu tenho um ano para me preparar. E aí foi de 2013 até 2014. Que legal. Me preparando, fiz a primeira... Ali, acho que Berlim acontece no último domingo de setembro, então fiz em 2016. Aí, não, já estou viajando no tempo. Fiz a Maratona de Berlim em 2014, em 2015 eu fiz Chicago, 2016 eu fiz Paris, um mês antes da Vitude nascer. E aí eu me inscrevi para Buenos Aires, mas aí a Vitude nasceu em maio, Paris foi abril, a Vitude nasceu em maio. Em outubro eu quase não fiz Buenos Aires, porque aí eu já tinha, tipo, essa coisa de MVP valida, não sei o quê, tipo, os treinos desandaram completamente. E aí, quando eu fui fazer Buenos Aires, foi um negocinho, eu já tinha meio que desistido, aí os amigos falaram, não, você vai. Eu falei, não, eu tô tentando segurar o dinheiro e tal, porque eu tô sem remuneração. Não tem importância, eu vou emitir milha, você vai. Aí teve um amigo que me deu a passagem de milha, a Estelinha... A Estelinha, essa minha amiga, ia ser a primeira maratona dela, então ela não tinha corrido. Ela falou, não, você fica no meu quarto, eu já reservei o hotel, você não vai gastar nada. Então, meio que foi uma viagem que todo mundo me empurrou para ir. Eu falei, gente, mas eu não treinei, não é só uma questão de recurso financeiro. Tipo, não tô treinada. Então, você vai para comer carne, mas você vai. Você foi com a gente em todos os lugares, não é agora que você tá no perrengue que você não vai com a gente. Eu fui, fiz a prova em quase 5 horas e jurei para mim mesma, eu nunca mais volto uma maratona se eu não tiver treinada, porque é muito sofrimento. Né? Eu fui meio que capengando até a linha de chegada, caiu unha, perdi tudo que você tinha imaginar, porque foi muito sofrido. Né? Sem treino, você fazer 42 quilômetros, dói demais. Eu treinado, fiz 21, cheguei exausto. Não. E aí, desse período de 2016... até agora, praticamente até o ano passado, né, eu tinha ficado sem fazer prova. Eu mantive a corrida como um hábito saudável, mas eu ia no parque, fazia 5 quilômetros, 10 quilômetros, fazia uma caminhada. E eu tinha esquecido toda essa fase aqui de prova, de grupo de corrida, e o quanto que essa socialização era boa. A gente teve lá o período de pandemia, né, que ele foi um período de isolamento social. Quando a pandemia passou, e depois que a gente fez a rodada Série A, eu falei, cara, tá na hora de eu começar a me cuidar. Porque aí eu tinha ganhado muito peso, né? Tinha passado por um processo ali de ficar trancada dentro de casa e tal. Eu tinha ganhado muito peso. Saúde tinha piorado. Em 2023, eu fui no médico fazer exame de rotina no cardio. E aí, tipo, apareceu uma esteatose hepática, apareceu, tipo, colesterol alterado, glicemia alterado, fígado com gordura. Eu falei, gente, tá tudo errado, tipo... E aí foi uma coisa assim, o médico falou, olha, caminho aqui é começar a reduzir, né, comida, fazer uma dieta, e um exercício físico ajuda. Que você gosta de fazer alguma coisa? Eu falei, não, eu gosto de correr, mas assim, eu tô distante da corrida. Ele falou, o que você precisa para voltar? Eu falei, vergonha na cara. É isso que tá faltando para voltar. E aí, basicamente, eu me propus ali na virada de 23 para 24, falei, cara, ano que vem eu volto, e eu já conheço meu corpo, né? Ele tem memória. Eu falei assim, a única forma de eu voltar é se eu colocar uma meta. Então, eu falei, eu quero correr a meia do Rio. Eu consegui me inscrever para a meia do Rio, e aí eu comecei
janeiro do ano passado, eu fui na nutricionista, me matriculei na academia, fui fazer musculação, perdi 13 quilos e fiz a meia do Rio. E aí, tipo, encaixei ali. Aí falei, vou voltar. Aí a gente fez a SP City, que foi, acho que um mês depois. E aí, acho que as coisas aconteceram e ano passado eu acabei voltando para a MPR, porque eu sabia que para eu conseguir treinar precisava de um time junto, precisava de umas coisas. E o pessoal começou a falar, vamos fazer Nova York. Aí eu me inscrevi para Nova York e não fui sorteada. E aí tava aquele furor, falei assim, cara, preciso achar uma meta decente, porque senão eu não vou voltar a treinar. Preciso de uma meta ousada o suficiente, louca o suficiente para fazer eu treinar, porque senão eu vou sempre arrumar uma desculpa. Eu falei, já sei. Londres. Vou para Londres, vou me inscrever, e se tudo der certo, Londres vai entrar no radar. Eu me inscrevi, que normalmente é um ano antes, né? Londres é abril, eu provavelmente me inscrevi em março do ano passado. Então, o sorteio de Nova York foi em fevereiro, eu não consegui, que era para correr em novembro do ano passado. Aí eu falei, a próxima agora que vai abrir inscrição é Londres. Aí eu falei, já vou logo por agência, nem vou tentar sorteio. Aí eu fui com a Rente a Tour. Eu falei, eu quero ir para Londres, na hora que abrir as inscrições a gente te avisa. Aí abriu, eu fui lá, parcelei 12 leves prestações, porque Londres é super cara, né? E aí eu falei, agora sim, tem uma meta decente, vamos atrás dela. E aí estamos aqui treinando, esse final de semana fiz uma meia de preparação, fiz a meia, ainda treinei mais um pouquinho, fiz 27 quilômetros domingo. Puta depoimento, eu acho que está muito claro os benefícios que o esporte e no seu caso a corrida me ajuda demais no trabalho, porque traz uma disciplina que a gente nem faz ideia do tanto que impacta no dia a dia e na produtividade também. Você precisa ter uma agenda muito regrada, né, para poder conseguir manter os treinos. E eu acho que a nutrição também vem junto, o sono, e melhora tudo daí, naturalmente. Sim. Cara, uma pessoa 13, 15 quilos mais magra, ela é muito mais saudável, assim. E não fazendo apologia à magreza ou qualquer coisa do tipo, mas, tipo, os exames clínicos mostram isso. Meu colesterol baixou, minha glicemia controlou, a minha tireoide que estava desregulada regulou, tipo assim, tudo. Então, até aquele cansaço que eventualmente eu tinha, ele sumiu. Eu podia estar mais cansada de correr, mas não, eu estou mais disposta. Exato. Então, é a gente pensar que atividade física é uma das coisas que é talvez uma das escolhas mais importantes que a gente pode fazer pela nossa longevidade, pela saúde. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Pergunta final para a gente poder encerrar. Falei para você que ia ter muitas notas no comecinho. A gente pode gravar um segundo episódio, falar só de corrida. A gente sempre pergunta, eu sempre trago essa pergunta no final, para entender um pouco dos convidados, o que está te animando e o que está te desanimando em relação ao futuro para o mercado de saúde. Boa. Para mim, está animando a NR1 com toda certeza. Tem uma coisa que eu sempre acreditei, falava muito isso quando eu era mais jovem, mas agora está mais latente que nunca, que se não for pelo amor, vai pela dor. Então, as pessoas que não cuidaram até agora da saúde mental do time vão ser obrigadas a fazer. E se não fizerem, vão tomar multa, vão tomar processo, vão ter ali termo de ajuste de conduta, ações civis públicas, né? Tem vários instrumentos aí que o governo pode lançar mão para, de fato, fazer com que as empresas se enquadrem aqui nessa mudança de cenário que a gente tem. A gente tem uma população mais doente e a gente precisa contar com a ajuda de todos os stakeholders para tentar frear essa curva de adoecimento. Então, está me animando muito. E não só, acho que o processo, né, dessa atualização da NR1, mas estar fazendo parte disso. Estar perto dos órgãos, estar conversando, poder, né, ter propriedade para falar do tema. E hoje eu me sinto muito mais, acho que feliz e segura de falar. São 9 anos trabalhando, daqui a pouco a Vitude está fazendo uma década de fundação. E quando a gente vê essas mudanças, é muito engraçado que a gente vê surgindo de um tudo, né? A gente vê cada barbaridade sendo falada nas redes sociais. Eu falei, gente, como que o povo tem coragem ali de falar coisas sem pé nem cabeça? E a gente vê, né? Pô, todo mundo se aproveita. Não, a NR1 vai exigir que você invista em exercício físico. A NR1 existe que, né, talvez você tenha que melhorar seus benefícios. E não é sobre isso. É sobre atuar na fonte. Eu vou precisar olhar para a organização do trabalho, a forma como ele é pensado, o design organizacional, uma série de coisas. E eu acho que é legal a gente estar fazendo parte dessa construção. Mesma coisa com a Lei 14.831, que eu fui a única empresária convidada para estar lá no meio de um monte de gente de ministérios, né, junto com a deputada Maria Reis, discutindo e levando conhecimento e levando dados para ajudar a regulamentar uma lei.
Então, me anima fazer parte da história. Legal. Me anima estar participando disso tudo e eu acho que é muito mais do que só a criação da empresa, mas é a construção de um legado mesmo, Animal. né? Algum dia eu vou morrer e que vou ter deixado uma contribuição Sem aí dúvida, que eu acho que vai ser para a sociedade. O que me desanima ainda é a desinformação, né? As pessoas ainda não conseguiram entender de fato do que se trata todas essas mudanças, não conseguiram se dar conta do cenário que a gente está inserido, um cenário onde as pessoas estão mais doentes, um cenário onde esse adoecimento está numa curva acelerada e um cenário onde a gente vê, não é só quem está no mercado de trabalho adoecendo, a gente vê o maior índice de suicídio entre jovens que nem entraram no mercado de trabalho e nos idosos que já saíram do mercado de trabalho. Então, assim, de alguma forma, trabalhar protege. Uhum. Porque a gente está vendo adolescentes se matando. Muito bom. E a gente está vendo idosos que já estão aposentados se matando. Por quê? Perderam o sentido. Não tem mais conexão. Né? A gente também precisa enxergar o trabalho como esse lugar onde a gente se realiza enquanto sujeito, sabe? Sem a gente dúvida. tem pertencimento, a gente tem... onde a gente se... Eu me apresento, Tatiana Ciol Vitude. Assim, tem uma conexão aqui de pertencimento, de onde a gente se realiza enquanto profissional, e acho que me desanima ainda as pessoas terem dificuldade de enxergar o trabalho como esse lugar, né, de possibilidade de proteção da saúde, não de adoecimento. Trabalho como protetor, não como detrator da saúde. Nossa, muito legal. Que aula, gente. Tati, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Mas eu não esqueci de uma coisa que a gente conversou antes pelo WhatsApp. A Tati vai fazer um anúncio aqui. O Vitude Summit está chegando e ela, gentilmente propôs para que a audiência do podcast da Nexto. Quem quiser aqui da audiência participar do Vitude Summit, que é um dos principais eventos de saúde mental do país hoje. Isso. Tomou uma dimensão muito grande, reúne... Assim, o ano passado, acho que foi mais de 1.000 pessoas. Isso, foram 1.100 pessoas ano passado. Ele se tornou o maior evento de saúde mental do país. Olha, e a nossa expectativa é que ele vire o maior da América Latina esse ano, pela quantidade de pessoas que a gente espera receber. É a 6ª edição, é uma edição que a gente vai falar muito de lei, de regulamentação, de NR1. Então, a gente já tem 2 auditores fiscais confirmados, né, para palestrar nesse evento. A gente tem o professor Marcos Mendanha, que fala bastante sobre a síndrome de burnout também. Então, a gente vai ter grandes nomes que conhecem desse processo, né, regulamentar e que estiveram envolvidos. O Rodrigo Vaz, por exemplo, que é uma das pessoas que foram convidadas, ele é da comissão tripartite, ele participou de toda a discussão de atualização dessa norma, então ele está por dentro desde a concepção, desde a data zero, e vai estar lá com a gente dividindo conhecimento sobre o assunto. Animal. A Ana Luiz Orcades, que está fazendo inclusive uma série de webinars comigo, chamado Por Dentro da NR1, ela é chefe da inspeção do trabalho no Rio de Janeiro. Que legal. Então ela tem um conhecimento super vasto também, de saúde e segurança, e são pessoas que vão estar ali contribuindo. E eu quero deixar um convite aqui para quem está nos assistindo. Conta qual que é a data, tudo direitinho. Dia 25 e 26 de março vai acontecer na Anshan Brasil. São mais de 20 horas de conteúdo com esses palestrantes incríveis. A gente vai estar falando de saúde mental, de regulamentação, mas a gente sempre traz também os temas que tangenciam. Então, a gente vai falar de diversidade e inclusão, a gente vai falar de ESG, a gente vai falar, né, de tendências de benefícios, tendências de saúde, é um pouco do que a gente trata lá. É um evento para, normalmente, médicos do trabalho, profissionais de RH e agora também engenheiros de segurança do trabalho, que é quem está mais à frente dessa pauta de NR1. E deixo aqui o convite para todo mundo. Nós criamos um cupom super especial para a audiência, cupom NEXTO. Muito 20% bom. de desconto nas inscrições, né, do Vitude Summit. E a gente vai deixar aqui o link para vocês se inscreverem, né? Ótimo. No YouTube. É só colocar o cupom NEXTO. 20% de desconto. Com 20% off para todo mundo que quiser participar aí do Vitude Summit. É isso aí, maior evento de saúde mental do país. Vale a pena conferir. Vão lá prestigiar para tornar o Vitude Summit o maior evento de saúde mental da América Latina. Ajudem lá a Tati, porque vocês vão ter um conteúdo riquíssimo para aprender muito. Tati, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Foi um prazer estar com você. Foi uma aula, de verdade. Muito bom. Precisamos marcar mais um treino. Obrigadão.